Em um vasto campo, um dragão gigantesco solta um rugido estrondoso enquanto um homem com uma espada enorme permanece ao seu lado. Um dragão demoníaco se aproxima e pergunta se ele é um guerreiro da espada mental. O dragão ergue suas garras afiadas, pronto para matá-lo, mas o homem se move com agilidade e o corta em pedaços com um único golpe. Ele ataca os monstros restantes, e enquanto luta contra eles, o menino emerge dos escombros, maravilhado com a forma como o homem enfrenta os monstros. Encantado, ele chama o homem de guerreiro. Um ano depois, nos arredores do país, Hat está em uma terra sem nome, tentando encontrar o portador da espada mental sob as ordens do rei. Ele é então guiado por um velho até Alan, o guerreiro da espada mental. Hat se apresenta e pede que ele desembainhe sua espada para confirmar os rumores a seu respeito. Ansioso para provar seu valor, Alan imediatamente ordena que sua espada seja desembainhada, ainda extasiado com a presença de Hat à sua frente. Idolatrando o homem, ele não para de pensar que precisa de um autógrafo e que para isso precisa de um lápis. Como resultado, ele transforma inadvertidamente sua espada em um lápis gigante, passando vergonha diante de seu herói. Uma espada mental é uma arma que nasce das emoções do coração, possuindo poderes especiais. Apenas um número muito pequeno de pessoas consegue manifestar essa espada mental, e essas pessoas são chamadas de guerreiros. Hat lhe diz que sua espada mental ainda não está refinada, mas tem potencial e talento. O homem acrescenta que ele precisa ter um desejo claro e transformar a espada mental em qualquer coisa que desejar. Ele se vira para o chefe, que reconhece que o jovem é especial, já que o número de guerreiros se tornou extremamente pequeno. Alan perdeu os pais para os demônios quando era jovem, mas um guerreiro o salvou, e desde então, ele sonha em se tornar um guerreiro. Para criar sua espada mental, ele passou incontáveis noites simplesmente encarando uma lâmina, às vezes gritando com ela, às vezes cheirando-a, até mesmo pressionando o ouvido contra ela como se tentasse ouvi-la falar. O chefe então se oferece para aceitar qualquer punição de Hat caso a espada mental se prove falsa. No entanto, ele também pede que o garoto tenha uma chance. Hat se aproxima de Alan e lhe diz que ele não pode ser um guerreiro e que deveria desistir de seu sonho, extinguindo sua empolgação e esperança. Mais tarde, Hat está a caminho da capital com dois cavaleiros que lhe dizem que o que ele fez com o garoto foi cruel e injustificado, já que o menino demonstra talento. O homem insiste que eles vieram ao país para encontrar um guerreiro e não apenas alguém com potencial. Além disso, ele não acredita que o talento por si só possa garantir a sobrevivência de alguém. Os dois cavaleiros se calam diante de seu olhar frio e continuam seu caminho. Nesse momento, eles chamam sua atenção e apontam que o garoto não só tem talento, mas também tenacidade, enquanto Alan sobe o penhasco para ver Hat. O homem vira as costas para o garoto, dizendo que ele não conseguirá ir muito longe de qualquer maneira. Ao cair da noite, os três homens descansam de sua longa jornada. Enquanto isso, Alan espia por entre os arbustos e se lembra de como Hat salvou sua vida antes. Ele observa o grupo em silêncio enquanto seguem com suas atividades diárias. Conforme continuam sua jornada, o grupo encontra uma família de demônios vivendo na floresta. Alan comenta que não deveria haver demônios ali e conclui que são refugiados que fugiram da guerra e vivem em uma aldeia humana. Alan suspira aliviado ao ver que Hat não lutou contra os demônios, considerando-os gentis e se perguntando se o jovem demônio tem mais ou menos a sua idade. Voltando ao seu dilema, ele começa a se frustrar consigo mesmo, pressionando-se a manifestar sua espada mental o mais rápido possível. De repente, Hat manifesta sua espada mental e, em um movimento rápido, aniquila a família de demônios à sua frente. Alan fica paralisado, observando o guerreiro instruir os cavaleiros a enterrar os corpos. Ainda atordoado com o que viu, Hat lhe diz que ele não pode ser um guerreiro, pois a vida de um guerreiro é repleta de morte e violência. Eles não são simplesmente protetores dos fracos, mas máquinas de matar que tiram vidas para obter vantagens práticas. Em resumo, são apenas assassinos glorificados para fins políticos. Ele acrescenta que uma espada mental é fortemente influenciada pelas emoções de seu portador, dando como exemplo a sua própria, chamada espada do ódio. É uma arma nascida de seu ódio por seus inimigos. Quanto mais profundo o ódio, maior o poder que ela libera. Mas se o portador agir de forma contrária, o poder que a espada mental canalizou se dissipará. O guerreiro admite que o motivo pelo qual matou a família demoníaca é puramente pessoal, incluindo o ato heróico de salvar Alan um ano antes. Após revelar a verdade sobre o que significa ser um guerreiro, Hat pergunta ao garoto se ele ainda quer ser um. No entanto, o garoto começa a correr, seu coração claramente não consegue suportar a verdade. Hat sente uma presença e pergunta aos cavaleiros se eles terminaram de enterrar os corpos. No entanto, ele se depara com o guerreiro Berserker Goku, que derrotou os dois guardas. Goku lhe diz que está ali para cumprir ordens e matá-lo por sua crescente influência que ameaça o trono. Goku aproveita a oportunidade para lutar contra ele junto com outros dois guerreiros, o Guerreiro Dourado
Midas e o guerreiro da tentação, Ezra. Hati o chama de escória, pois esses guerreiros são podres até a medula. Os três o atacam ao mesmo tempo, querendo acabar com ele para benefício próprio. Enquanto isso, Alan reflete sobre o sonho que tinha quando criança. Ele se lembra de que seus amigos tinham sonhos diferentes, ser pescador, padeiro, fazendeiro. O sonho de Kane não é ser pescador, ele simplesmente ama o mar e quer navegar em seu próprio barco. Jaina adora pão delicioso e gosta de comer pão fresco todos os dias, enquanto Balon quer ser fazendeiro para alimentar seus irmãos e ter a barriga cheia. Percebendo a situação, Goku tenta desferir um golpe fatal em Hati, mas, para surpresa de todos, Alan aparece com sua própria espada improvisada e bloqueia o ataque. Goku e os outros ficam chocados com a capacidade de Hati de bloquear o ataque, sem perceber que foi uma criança. Ele se esconde atrás de uma árvore e observa o corpo mortalmente ferido de Alan, que o salvou usando sua espada falsa. Ele avalia o ferimento do garoto e percebe que ele não sobreviverá se não for tratado imediatamente. Em seu último suspiro, a consciência de Alan se concentra em seu sonho de salvar a todos. Não apenas ser um guerreiro, mas salvar todos aqueles que lhe são queridos. Hati se lembra do que o chefe lhe disse sobre dar uma chance a Alan. Ele perdeu tudo e todos, incluindo sua família e amigos. A única coisa que lhe restou foi seu sonho de se tornar um guerreiro. Em vez de morrer, ele sobreviveu para perseguir um sonho, e o chefe só desejava que o garoto continuasse a viver. Hati olha para o garoto novamente, sentindo uma pontada de culpa e remorso. Ele então crava sua espada no chão, invocando e manipulando as almas daqueles que morreram por ela. Seu plano é usar as almas para levar Alan a um lugar seguro. Como usou seu poder contra a vontade da espada do ódio, sua espada mental desaparecerá. Ele diz ao garoto para não ter pena dele, pois isso inevitavelmente aconteceria. Acrescenta que a vida de um guerreiro não é um conto de fadas e que eles são vítimas da realidade. Ele acredita que a única coisa em que pode confiar é sua espada e que não há companheiros leais ao seu lado. As almas começam a levar Alan para um lugar seguro, enquanto Goku e seu grupo localizam Hati. O homem lança um último olhar para o garoto, desejando que um dia ele aprenda a partir o próprio coração. Dessa forma, ele sobreviverá à dura jornada de ser um guerreiro. Goku e o grupo zombam de Hati por ter perdido sua espada mental e veem isso como uma oportunidade para finalmente matar o homem que agora está mais fraco. No entanto, a perda de sua espada mental não abala Hati, pois ele sabe que continua forte, não importa o que aconteça. Goku reconhece isso e ataca o guerreiro do ódio. Hati brande sua espada, questionando-se quando seu coração começou a endurecer. Enquanto isso, em uma casa no meio da floresta, uma mulher está prestes a sair quando vê Alan sendo escoltado pelo demônio da alma. O demônio se desintegra, deixando o garoto para trás. A mulher corre imediatamente em sua direção, percebendo que se trata de uma emergência. Com suas últimas forças, ele invoca sua espada mental, agora real, e seu poder despertou. De volta à floresta, a espada quebrada de Hati está cravada no chão, sem seu dono. Um homem implora a outro que o liberte, dizendo que já lhe deu tudo o que tinha. O homem, chamado Luke, claramente um líder bandido com seus dois capangas, insiste que não é o suficiente e exige mais. Nesse instante, Alan aparece de repente e se coloca entre eles para proteger o homem. Ele se recusa a recuar e, em vez disso, desembainha sua espada mental e ataca o homem, atingindo-o na cabeça com a arma, mas sem efeito. Há 30 minutos, Alan se despediu da mulher que cuidou dele enquanto estava ferido. A mulher lhe contou que foi um pedido de Hati que o salvasse e cuidasse dele até que se recuperasse. Ela então perguntou se ele ainda queria ser um guerreiro, mesmo depois de quase morrer. O garoto confirmou, dizendo que queria salvar o máximo de pessoas que pudesse. A mulher o encorajou, desejando que ele se tornasse um guerreiro maravilhoso como Hati. Ao ouvir isso, a mente de Alan vagou para o momento em que testemunhou o guerreiro mais velho matar uma família de demônios, e ele ficou em silêncio. Então, acenou para a mulher em despedida. A mulher comentou que o garoto tinha um bom coração e esperava que isso não o impedisse de se tornar um guerreiro. A mulher sorriu, certa de que o garoto ficaria bem, já que a espada mental o protegeria. De volta ao presente, o homem, cujo nome é James, disse a Alan que sua espada mental era completamente inútil. Eles agora estavam amarrados juntos dentro de uma carruagem, com o homem o repreendendo por se lançar ao perigo sem nenhum plano concreto. Alan o considera ingrato por ter salvado sua vida. Descobre que James é um nobre de uma aldeia inferior e que os bandidos o sequestraram por dinheiro. Ele tem certeza de que eles querem sua riqueza e apenas esperaram a oportunidade perfeita para capturá-lo. Sentiu alívio ao ver Alan desembainhando a espada mental, pensando que seria salvo por um guerreiro, mas falhou. De repente, a carruagem treme violentamente, como se estivesse ocorrendo um terremoto. Do lado de fora, um demônio enorme aparece, atacando o grupo de bandidos. O demônio solta um rugido estrondoso e agarra o cavalo, jogando-o ao chão como um brinquedo. Alan desce da carruagem e diz ao nobre que eles devem fugir imediatamente
imediatamente. No entanto, o homem caminha na frente do monstro. Alan o chama, gritando que o que ele está fazendo é perigoso. James ignora sua preocupação e Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra me deixar muito felizinho, hein? remove suas amarras facilmente, finalmente mais confortável do que nunca. Ele então elogia o demônio e o chama de número 8. Os bandidos ficam chocados ao ver que o demônio está obedecendo a ele. O nobre declara orgulhosamente que o demônio é seu animal de estimação, animando Alan, já que parece que eles não estão mais em apuros, e isso significa que ele pode ser livre. Enquanto Alan comemora, ele acidentalmente toca o pé do nobre, deixando-o furioso. Imediatamente, ele ordena que seu demônio ataque, quase acertando o garoto, que consegue se esquivar no último instante. James os lembra de que ele é de origem nobre, o que o coloca em um patamar completamente diferente de todos os outros, inclusive de Alan. Luke comenta que o homem não mudou nada, agindo como se fosse todo poderoso, quando na verdade é um lixo. James zomba, insistindo que todos deveriam se prostrar diante dele e se considerarem sortudos apenas por sua presença. Luke o chama de ridículo, apontando que ele matou um servo que trabalhava em sua mansão, só porque o garoto acidentalmente sujou suas roupas, e que esse servo era seu filho, o que abala Alan profundamente. O nobre ressalta que ele não foi considerado culpado. Luke insiste que subornou o juiz. James admite, mas não se importa, o que enfurece ainda mais o líder, que então o ataca. O demônio de estimação o afasta facilmente, enquanto o nobre lhe diz que o suborno ao juiz e a lavagem de suas roupas lhe custaram caro. Então ele está em desvantagem, já que foi atacado por mera vingança. Parece que ele precisa contatar o juiz e suborná-lo novamente. Alan observa a situação, visivelmente perturbado. Para sua surpresa, a corda que o prendia é removida pelo líder, que então se desculpa por tê-lo envolvido na confusão. Ele pensou que o garoto fosse um de seus homens contratados, pois estava tentando proteger o nobre. Luke o incentiva a fugir, dizendo que tudo foi culpa dele. Alan, inocentemente, pergunta o que o velho fará. Com um olhar solene, ele diz que não deixará vivo o assassino de seu filho. Ele se certificará de se vingar. Ao ouvir isso, Alan percebe algo. James então ordena que seu demônio de estimação acabe com eles. Enquanto a besta avançava em direção a eles, Alan ativou sua espada mental mais uma vez, fazendo o nobre rir, dizendo que sua arma era inútil. O demônio ergueu o punho, pronto para pulverizar o garoto, que percebeu que seus ataques não funcionaram em Luke porque o bandido era uma boa pessoa. Ele atacou o demônio e, por fim, o derrotou de uma só vez, chocando a todos. Foi então revelado que sua espada mental era uma espada pura que separava o bem do mal. Uma vila estava sendo incendiada por uma horda de demônios. Os aldeões correram freneticamente para salvar suas vidas, enquanto Alan se escondia sob os escombros. Uma besta o localizou e se ergueu sobre ele com um olhar ameaçador. Nesse instante, o demônio foi aniquilado diante de seus olhos pelo guerreiro Haidt. Alan ficou atônito com o poder da espada mental, uma arma que amplificava uma única emoção. Ele desejava salvar seus amigos e punir os malvados. Ele queria salvar a todos. De volta à floresta, os bandidos e o nobre estavam todos chocados com o fato de o garotinho ter derrotado a besta demoníaca. Enquanto isso, no Castelo Real, os três guerreiros, Goku, Midas e Ezra, retornam após derrotar Haidt. O rei Sevar os elogia por concluírem com sucesso sua missão. Goku confirma que a tarefa foi executada impecavelmente e garante ao rei que não há nada com que se preocupar. O rei o repreende por seu tom, lembrando-o de que ele ainda é o governante. Sevar então pergunta por quanto tempo Haidt conseguiu resistir. Goku admite que Haidt foi o guerreiro mais forte que já enfrentou. O rei reconhece isso, sabendo que Haidt era o reverenciado portador da espada do ódio de seu reino. No entanto, Goku comenta que não sentiu ódio puro. Mudou perto do fim da batalha. Ele não sabe exatamente o que aconteceu, mas aquilo o abalou profundamente. Enquanto isso, no meio da floresta, Alan está travando uma batalha com o número 8, trocando golpes ferozes com o demônio. Ele sente algo despertar dentro de si. Sua habilidade permite sentir se um oponente é maligno ou não. Quanto mais maligno o oponente, mais forte sua espada mental se torna. O demônio cai de joelhos. Vendo seu demônio de estimação prestes a ser derrotado, James o eletrocuta usando a corrente em volta de seu pescoço. O homem grita com a besta, ameaçando executá-la assim que retornarem à mansão. De volta ao castelo, o rei pergunta onde está o corpo de Haidt, e Goku informa que o deixou aos cuidados de um médico especializado nesses casos. Alguém que pode remodelar o guerreiro ao gosto do rei. O rei o elogia por isso, enquanto Goku zomba de seu mau gosto. O rei simplesmente responde que ser um guerreiro exige sacrifício, e que, em nome de suas crenças, um guerreiro deve estar disposto a endurecer o coração e apertar a mão do diabo. Enquanto isso, de volta à floresta, Alan se aproxima da besta demoníaca.
Luke o incentiva a acabar com o monstro, dizendo que era subordinado do nobre. No entanto, o garoto se recusa. Sua espada mental lhe diz que a besta não é verdadeiramente má. Segundo sua espada, o coração da criatura é gentil e repleto de medo. Ela foi capturada por humanos e forçada a praticar atos malignos. Alan percebe que o que ele atingiu antes não foi o coração do demônio, mas seus pecados. Ele sorri, dizendo que deve ser libertador para o demônio ter aquela coleira finalmente removida. Uma lembrança surge na mente do demônio. Ele se lembra da família que deixou para trás após ser capturado por humanos. Lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto se recorda do sofrimento que suportou como escravo. Vendo seu demônio de estimação se render, o nobre se vira para fugir, mas o número 8 agarra Alan e o arremessa contra o homem, tornando o garoto a arma perfeita. Alan ergue sua espada forjada, pensando em todo o mal que o nobre fez. O castigo desencadeia uma enorme explosão que devasta a floresta. Alan tomou uma decisão. Ele não pode se tornar um guerreiro como Hatch. Em vez disso, ele quer salvar todos que têm um bom coração, incluindo demônios como o número 8. Só então ele poderá ficar orgulhosamente diante de seu herói, Hatch. O chefe dos bandidos se oferece para levá-lo à capital, prometendo ajudá-lo no que for preciso. Ele se ajoelha diante de Alan, agradecendo-lhe por vingar seu filho. Enquanto isso, no castelo, após a partida do grupo de Goku, o rei declara que os preparativos para o exame de guerreiro devem começar. Em uma antiga torre nos arredores da cidade, Darion está sentado no chão, gravemente ferido. Ele ordena que a estocada continue, mas Jin, portadora da lâmina da alma, hesita e abaixa a arma. Ela diz que não quer mais esfaquear. Darion a encoraja, dizendo que ela tem o coração de uma guerreira e precisa vencer o medo. Jin soa profusamente enquanto insiste que a lâmina existe para proteger as pessoas. Ela expressa sua frustração com os aspirantes a guerreiros que se reúnem na vila, chamando-os de tolos cegos para a realidade. Gritando de raiva, ela descarrega seu ódio pela situação, sem saber que Alan observa da janela. Tanto ela quanto Darion se assustam quando ele acena nervosamente e os cumprimenta. Mais cedo, na movimentada vila portuária de Rigas, Alan chegou cheio de entusiasmo depois de ver inúmeros navios. O olhar penetrante de um velho o fez congelar, deixando-o inquieto. Luke disse a Alan que eles precisavam pegar um navio para chegar à capital, onde ficava o castelo do rei. Todos os anos, por volta dessa época, aspirantes a guerreiros de cada vila se reuniam em Rigas. Luke deixou Alan lá, desejando que ele se tornasse um guerreiro. Alan acenou em despedida, entusiasmado e determinado para o que o aguardava. Franziu a testa, tentando parecer sério, pois queria ser um guerreiro. Contudo, não conseguiu conter a empolgação ao ver o mercado movimentado. Mercadores vendiam seus produtos enquanto aspirantes a guerreiros buscavam as melhores ofertas. Alan se apressou em examinar os itens, até que o mercador notou seu rosto desconhecido e perguntou se ele era um aspirante a guerreiro. Alan, com semblante sério, perguntou se parecia com um, o que fez o mercador rir sem jeito. O mercador explicou que o mercado dos aventureiros era onde os aspirantes a guerreiros se abasteciam antes de partir para a capital. Deu a entender que ali havia tudo o que ele poderia precisar, enquanto os olhos de Alan brilhavam ao ver um par de luvas. O mercador perguntou se ele as queria, dizendo que eram essenciais para brandir uma espada com força. Alan olhou fixamente para as luvas. Lembrando-se de que Hattie costumava usar um par semelhante, decidiu comprá-las, mas o preço era de 200.000 peças de ouro. Ele achou caro, mas o mercador disse que costumava cobrar caro de viajantes, que nunca mais veria, rindo como um vigarista. Alan ficou em silêncio, encarando as luvas, enquanto o mercador esperava pacientemente. De repente, o mercador fez uma sugestão, mencionando uma torre antiga, cercada por rumores estranhos que ele queria confirmar, despertando o interesse de Alan. O mercador contou-lhe uma história sobre um louco que esfaqueava pessoas com uma faca, assustando Alan. Ele recusou a princípio, mas o mercador ofereceu as luvas como pagamento, fazendo-o hesitar. No fim, Alan concordou e começou a subir a torre, lutando para subir e resmungando que as luvas eram caras demais para o que valiam. Logo depois, ao ver Ginny e Darian, ela o acusa de ser um ladrão. Alan nega rapidamente e diz que estava fazendo um favor para alguém. Abruptamente, ele muda de assunto enquanto sobe pela janela, avisando-a para não apontar objetos cortantes para as pessoas. Ele se vira para Darian e observa seu estado, percebendo a profundidade dos ferimentos. Olhando mais de perto, vê cicatrizes por todo o corpo. Lembrando-se da história do mercador, Alan começa a acreditar que os rumores eram verdadeiros. De repente, sem hesitar, Ginny o empurra pela janela, chocando-o com medo. Ela o adverte para nunca falar sobre o que viu. Alan cai da torre enquanto o olhar frio de Ginny permanece sobre ele e então se espatifa no chão com um forte impacto. Ginny garante a Darian que o deixou cair propositalmente nos arbustos e acredita que Alan veio pregar uma peça por causa dos rumores, esclarecendo sua confusão. Darian acena com a cabeça, mudando de assunto, e ordena que ela recomece. Ginny invoca sua lâmina da alma ao comando dele. Sua expressão
expressão fica inexpressiva quando Darien a instrui a esfaqueá-lo mais uma vez. Enquanto isso, Alan jaz ileso nos arbustos, pensando que os rumores podem ser verdadeiros, mas não perigosos. E se pergunta se deve voltar ao mercador, ele observa que as informações que reuniu foram suficientes para pagar pelas luvas. Lembrando-se do que Ginny disse sobre aspirantes a guerreiros serem tolos, ele se perde em pensamentos, questionando se só queria ser guerreiro por causa das luvas. Olhando para a alta torre, a curiosidade lhe invade os olhos. Alan sorri, decidindo subir a torre novamente. Seu sorriso se alarga ao se convencer de que quer ser um guerreiro que salva a todos. Ele grita com determinação que sua jornada apenas começou. Do lado de fora da vila, Lever, um guerreiro com estilo de escorpião, chega ao local onde o rumor perturbador se espalha. Ele jura fazer justiça aos malvados que se escondem ali. No mercado, o filho do comerciante pergunta ao pai por que ele deu luvas a uma criança mais cedo. O comerciante explica que, como as portas da torre estão bem fechadas, ele precisa das luvas para subir. O comerciante diz ao filho que se ele estiver certo sobre a garota na torre, então a criança não corre nenhum perigo. O filho não está muito confiante de que a criança estará segura. Enquanto isso, Alan continua subindo a torre quando cai. Ele reclama de estar sem forças e com fome. Seus olhos captam a atenção de 3 homens de armadura que passam por perto, e ele se pergunta quem são eles. Os 3 homens chegam à cidade de Ligur. Seu líder, Lever, veste uma armadura preta e tem o cabelo penteado como a cauda de um escorpião. As pessoas reconhecem Lever como um guerreiro da Ordem dos Cavaleiros de Grafen. Scorpion conta ao povo que ouviu falar do vilão que vive na torre e que gosta de esfaquear pessoas. O mercador que deu as luvas a Alan diz que isso é problema deles, não dele. Lever agarra o rosto do homem e o prende ao chão. O filho do mercador quer resgatar o pai, mas um adulto o impede. Lever exige que respondam às suas perguntas. Um dos aldeões levanta a mão e conta a Lever que viu o vilão pessoalmente. Ele relata que estava passando pela torre algumas horas antes, quando viu uma criança sendo empurrada por uma mulher. O mercador acha que ele deve estar enganado. Lever sorri e parte com seu cavaleiro para chegar à torre. Enquanto isso, 2 cavaleiros de armadura escalam a torre, reclamando do quão difícil é a subida. Eles comentam como a família Grafen ordenou diretamente que os cavaleiros capturassem a bruxa da torre. Pensam em como a captura da bruxa lhes renderá uma recompensa dos Grafens. O maior dos 2 acha estranho se sentir mais pesado que o normal. O mais magro fica surpreso ao ver Alan relaxando na mochila do maior. Eles querem levá-lo embora, mas reclamam que não podem usar as mãos no momento. Para piorar a situação, Alan está bebendo água enquanto eles escalam. Chegam à janela, onde Alan consegue descer. O garoto os agradece alegremente, sem perceber que eles querem matá-lo. Alan dá uma espiada dentro do castelo e fica chocado ao ver Jean esfaqueando Darion com sua espada. A cena chocante leva os cavaleiros a pensar que os rumores sobre ela eram verdadeiros o tempo todo. O observador Alan percebe que a espada dela está, na verdade, curando os ferimentos do velho. Jean os vê da janela e pergunta quem são, apontando sua espada carregada de poder para eles. Os cavaleiros estão confiantes de que podem derrotá-la, já que são 2 contra 1. Eles dizem que são aprendizes da Ordem de Cavaleiros Grafen. Jean fica tensa ao ouvi-los dizer que o próprio chefe da família Grafen ordenou sua captura. Eles avançam contra ela com armas em punho. O ataque é interrompido quando Alan reaparece na bolsa do cavaleiro mais velho. O garoto compartilha sua dedução de que a espada de Jean realmente cura pessoas. Ele diz à garota que agora sabe que ela não é uma pessoa má. Só de ouvir isso, Jean se comove. O cavaleiro mais velho fica tão irritado com Alan que joga fora sua bolsa com poder enquanto o garoto ainda está lá dentro. Alan avisa os cavaleiros novamente que a garota é uma boa pessoa. Eles respondem que não se importam e que qualquer um que se intrometa com eles precisa morrer. Alan fica magoado e grita que pensava que eles se davam bem. A insistência dele em dizer que se davam bem irrita e confunde os 2. Eles continuam avançando em direção à garota. Alan desembainha sua espada mental e atinge o cavaleiro magro. Jean fica chocada ao ver uma espada mental. O cavaleiro maior entra em pânico, achando que o garoto também vai atingi-lo. Segundos depois, os cavaleiros caem da torre. Alan fica confuso sobre como sua espada funcionou neles, já que ele pensava que eles tinham sido gentis por ajudá-lo a subir a torre. Jean pergunta ao garoto quem é o Trote. Alan se apresenta como um guerreiro que salva a todos. Sua resposta sincera pega a garota de surpresa. Darien interrompe, exigindo que Jean explique por que a Ordem dos Cavaleiros Grafen está atrás dela. Ele explica que quer saber por que o pai dela a está perseguindo. A garota estremece e não consegue encará-lo. Enquanto isso, os 2 cavaleiros fogem da torre, reclamando que não ouviram falar que alguém forte estava guardando a torre. Eles encontram Levi, que imediatamente os intimida, fazendo-os parar e se ajoelhar. Os 2 dizem a ele que foram à frente para fazer justiça. Lever apunhala os 2 com sua espada mental em forma de escorpião. Lever se lembra de como o filho do mercador insistiu que Jean não era uma pessoa má. Isso o leva a perceber que a garota tem a confiança dos aldeões. O vilão pensa em
sua reputação e em como seria ruim se ele tirasse alguém em quem as pessoas confiam. Ele olha para os dois cavaleiros inconscientes e planeja usá-los. Jin nega a resposta a Darian e vai embora. Alan se pergunta sobre o que eles estão conversando. Enquanto Darian cuida dos ferimentos de Alan, ele explica que a família Grafen tem sido a guarda pessoal do rei por décadas e que são uma família guerreira, a elite entre a elite. Ele explica que o chefe atual é Dante Grafen e é conhecido como o guerreiro mais forte de todos os chefes anteriores. Alan pergunta se Dante é o pai de Jean e o velho diz que sim. Ele explica que Jean era uma menina quando foi abandonada por Dante por não conseguir empunhar uma espada mental e foi deixada para viver na aldeia por causa disso. Um dia, Jean conseguiu desembainhar uma espada mental. A família a aceitou de volta e ela foi chamada de volta à capital para se tornar uma guerreira. Alan revela, entusiasmado, a Darian que também está prestes a ir para a capital para se tornar um guerreiro. Darian o informa que Jean fugiu e que agora a família Grafen está atrás dela, e ele está triste por ela não lhe contar o que aconteceu. Tudo o que Darian sabe é que Jean agora tem um medo terrível de usar sua espada mental por causa do trauma do que aconteceu quando ela retornou à capital. Ele se lembra de como ela chamou de tolos aqueles que queriam ser guerreiros, de como ela exclamou que ser guerreira era algo que ela odiava. Darian mostra a Alan as cicatrizes dos múltiplos ferimentos que ele sofreu e como Jean o curou repetidamente. Darian diz que ainda acredita que Jean tem o potencial para se tornar uma grande guerreira, lembrando-se de como ela curou um menino ferido na estrada, apesar de ter medo de usar sua espada. Ele explica que foi justamente por ela não conseguir ignorar os feridos que os rumores sobre a bruxa na torre começaram. Ele não percebe que Jean está ouvindo enquanto o homem conta sua história. Enquanto Darian explica que pensa que Jean é uma criança de bom coração, que valoriza a dor dos outros mais do que a sua própria, ele não percebe que suas palavras estão fazendo Jean chorar. O velho diz que acredita em Jean. Na manhã seguinte, Darian encontra Lever e seus homens do lado de fora da torre. Darian pergunta o que o trouxe à torre e quem são as pessoas atrás dele. Lever declara que veio prender Jean. Jean sai da torre e diz a Lever que ele não tem motivos para prendê-la, já que não há nada de errado em fugir. Lever concorda que não há nada de errado em fugir, mas que veio porque ouviu falar de um vilão que gosta de esfaquear pessoas. Jean diz a ele que é apenas um boato falso. Lever a pressão contra a parede e diz que acredita no boato, pois sabe que ela gosta de torturar pessoas. Jean fica em silêncio, como se sentisse culpada. Lever conta que seu pai, Dante, lhe disse tudo. Quando Jean voltou para a capital, seu pai a obrigou a esfaquear prisioneiros inimigos repetidamente com sua lâmina curativa para que não morressem de tortura. Incapaz de resistir ao pai, a garota obedeceu relutantemente às suas ordens. Ela ficou horrorizada ao fazer isso repetidas vezes. Só de se lembrar do que aconteceu, Jean cai de joelhos, chorando incontrolavelmente. Lever acrescenta que até os soldados enviados para capturá-la ontem estão desaparecidos. Hallen acredita que ele se referia aos dois que estavam escalando a torre ontem. Lever também cita os depoimentos dos aldeões sobre uma bruxa que gosta de esfaquear pessoas. Ele diz que isso lhe dá toda a justificativa para prendê-la. Jean continua a chorar, incapaz de argumentar. Darian fica furioso ao saber que forçaram Jean a fazer coisas tão indizíveis e chama Lever de bastardo. A cabeça de escorpião o agarra pela garganta e o prende a uma árvore. Ele avisa Darian para não se envolver, a menos que também queira ser preso. Isso leva Jean a desembainhar sua espada. Ela se lembra de como Darian expressou sua crença de que seu coração bondoso é o que a tornará uma grande guerreira. Então ela se lembra de como continuou a esfaquear um prisioneiro inimigo, mesmo com o homem implorando para morrer. Isso a faz afrouxar o aperto em sua espada. Ela pede desculpas a Darian enquanto chora, pois não acredita ser a boa pessoa que ele pensa que ela poderia ser. Os aldeões armados que observavam viram Jean sacar sua espada e agora acreditam que os rumores de que ela era uma vilã estavam certos o tempo todo. O filho do mercador grita com eles por estarem errados e diz que Jean é uma boa pessoa que o curou quando estava ferido. Eles dizem ao menino que ele foi apenas enganado pela bruxa. O garoto não tem escolha, a não ser ir até seu pai e chorar por não ter sido acreditado. Lever sorri ao ver que seu engano está funcionando. Ele pensa em como criou uma mentira perfeita, misturando um pouco de verdade. Ele conta que era verdade que ela havia fugido de sua unidade e torturado pessoas. Ele também fica feliz que os rumores se espalhem facilmente por estarem em uma cidade portuária. Ele abre um largo sorriso ao ver que sua missão foi um sucesso. Lever ordena que seus soldados contenham Jean. Alan caminha em direção a Jean e a atinge com sua espada mental. Como não surte efeito na garota, Alan fica feliz em ver que ela é uma boa pessoa. Jean o olha confusa. Alan então caminha em direção a Lever e lhe diz que sua espada distingue entre pessoas boas e más. Lever manda-o embora. De repente, Alan o atinge no rosto com sua espada em forma de martelo e o arremessa para longe. Darian, os soldados e Jean. Não consigo acreditar no que acabou de acontecer. O mercador se lembra de como ele é o mesmo garoto que lhe pediu um favor em troca de luvas e não consegue acreditar que seja a mesma pessoa. Alan declara a Lever que o boato não é
verdade e que ele é o vilão. Lever se levanta como se nada tivesse acontecido. Ele sentencia Alan à morte. Lever acaba de ser atingido por Alan e se sente um pouco envergonhado por ter que enfrentar um garoto. Ele invoca sua espada inseto e se levanta rapidamente. Alan está concentrado e pronto para lutar. Ele pisca, mas quando abre os olhos, fica chocado ao ver que Lever não está mais à sua frente. Ele pensa que seu oponente desapareceu e não percebe que ele está bem atrás dele. É atingido por trás e arremessado para o ar. Felizmente, Alan foi apenas atingido de raspão. Ele sabe que teria morrido se sua espada não tivesse bloqueado o golpe. Ele aterrissa em pé e se vira para encarar o guerreiro inseto. No entanto, Lever, mais uma vez, não está em lugar nenhum. O jovem herói olha freneticamente em todas as direções enquanto Lever ri. Ele explica que os insetos são especialistas em sobrevivência e fuga. No único segundo que Alan leva para piscar, Lever consegue se esgueirar por trás dele e atacar com sua habilidade. No instante, Alan é arremessado para longe novamente e cai de mãos e joelhos. Os aldeões observam e acreditam que o garoto não tem chance. Alguns deles perguntam por que ele está lutando contra o herói quando a mulher é claramente uma bruxa. Eles gritam com ele enquanto ele se levanta, parecendo trêmulo. Lever pergunta se ele se arrepende de ter acreditado em suas convicções, já que elas só estão resultando em dor. Alan parece preocupado quando o cavaleiro inseto aparece por trás e desta vez diz que vai acabar com a luta. Desta vez, porém, Alan está preparado e se vira. Os olhos de Lever se arregalam quando o garoto se esquiva de seu ataque e agarra seu braço. Ele usa para se erguer e golpear Lever com sua espada. O guerreiro inseto é arremessado para trás, mas consegue parar a aceleração, pois se protegeu com os braços. Ele explica que a espada da mente é uma habilidade onde a emoção forte de alguém se manifesta e toma forma. A habilidade de Jin é aquecer os corações das pessoas. Alan afirma com paixão que não há necessidade de se intimidar com boatos infundados. Lever absorve as palavras do garoto e então diz que a base de um herói é proteger suas convicções. Os aldeões que estão gritando são todos tolos, cegos por boatos. Lever olha para o garoto com renovado interesse e diz que ele é um herói decente, ao contrário de outros que abandonam suas convicções. Jane ouve isso e sabe que ele está se referindo a ela. Lever invoca sua espada e parece mais feliz do que antes. Jane observa gotas de suor escorrendo pelo rosto. Seus olhos parecem perdidos em pensamentos. Ela se lembra de que, desde criança, desejava a aprovação do pai, criando uma espada mental. Há um flashback para o seu treinamento. Ela se esforçava muito, motivada pelo desejo de ser reconhecida pelo pai. Vemos seu grande palácio, onde ela é repreendida. Seu pai veio ver sua espada mental, mas a considera inútil, como lixo. Ele não percebe que manifestar uma espada por si só já significa que ela tem talento. Ele diz para ela abandonar suas convicções fracas e assumir a de que talvez consiga empunhar uma espada mais poderosa. Ele então diz que há um lugar perfeito para ela. De volta ao presente, dois soldados se preparam para atirar flechas nela por ordem de Lord Graffin. Elas cortam o ar enquanto ela permanece imóvel no chão. Seus olhos se arregalam ao perceber que algo aconteceu. Ela olha para cima e vê que Darion se colocou entre ela e as flechas. Ela o segura e grita que ele precisa de atendimento imediato. A cena a faz lembrar de uma masmorra enquanto ela observa, preocupada. Darion a abraça e diz que o tratamento é desnecessário. Ele a olha com pena e compreensão, o que a comove profundamente. Ele chora, dizendo que ela passou por tanta coisa e ele nem sequer sabia. Ele também se sente arrependido ao se lembrar das vezes em que pediu que ela o esfaqueasse. Ele diz que ela tem um bom coração. Uma espada é uma arma feita para ferir. Uma espada que cura é, na verdade, algo bastante antinatural. Darion diz que a espada dela foi forjada porque ela não consegue ver os outros sofrerem. A espada de Jin é, na realidade, mais forte do que qualquer outra. Voltamos ao passado, para os dias de treinamento dela, onde ela acaba de perder novamente. Ele a instruiu a mirar na cabeça, mas ela não conseguiu, com medo de machucá-lo. Ele parece feliz em ouvir isso. Mais tarde, à noite, eles descansam no quarto quando ela diz que sua espada não é adequada para uma heroína. Ela se sente fraca, já que sua espada não consegue derrotar nada. Lágrimas brotam em seus olhos quando ela percebe que seu pai está certo. Darion responde que ela é uma alma bondosa. Ele já foi um médico que foi expulso do Palácio Real por tratar um soldado inimigo. Ele simplesmente seguiu suas convicções como médico que cura a todos. Ele diz que não há diferença entre salvar uma vida derrotando um inimigo ou curar um ferimento. Jean ouve em silêncio. Darion se levanta e pergunta se ele parece uma pessoa fraca para ela. Isso faz Jean perceber que ele está certo, pois ele não parece nada com isso. No presente, Darion se surpreende ao ver Jean repentinamente entrar em ação. Enquanto isso, Alan ainda está envolvido em uma batalha intensa com Lever. O jovem está dando tudo de si, mas se surpreende ao ver seu braço ficando roxo. O guerreiro inseto diz que esse é o efeito do veneno. Se ele não tratar, nunca mais poderá usar o braço. Ele acha que a batalha está chegando ao fim. Alan continua lutando bravamente quando seus olhos
soldados percebem algo se aproximando. Jean o apunhala pelas costas, pegando-o de surpresa. Ela permanece em silêncio enquanto Alan vê que seu braço está se curando. Ela diz que não consegue entender por que ele está se esforçando tanto para ajudá-la. Ele se vira para ela e diz que é porque ele é um herói, com um largo sorriso no rosto. Isso faz Jean perceber que o que ela queria ser não era uma heroína reconhecida por seu pai. Ela se lembra de Darion dizendo que ela poderia se tornar uma heroína e do garoto agradecendo por ajudá-lo. Ela pede desculpas a Darion em pensamento, pois o motivo de não ter sido honesta era porque não queria trair as pessoas que acreditavam nela. Ela pensa em suas palavras gentis e é grata por ele ter tido fé nela. Ela empunha sua espada com determinação e declara que não fugirá. Seu rosto agora está cheio de determinação. Alan, Darion e o garoto a olham com reações positivas. O garoto então percebe algo e diz ao pai para olhar. Os dois soldados desabam diante deles. Alan os reconhece como as pessoas de ontem. Os aldeões também notam os uniformes de treinamento dos cavaleiros e concluem que são as pessoas que pensavam ter sido mortas pela bruxa. Um dos soldados hesita por um instante, depois diz que Lever os atacou e os escondeu ali. Ele planejava usar os cadáveres como prova para capturar a bruxa. Os aldeões ficam atônitos ao ouvir isso. O guerreiro inseto parece irritado ao perguntar a Jean se ela realmente tem o direito de falar sobre condenações depois de ter participado da tortura. Ela não diz nada enquanto ele acrescenta que ela está desqualificada como heroína. Ele a olha com raiva, invoca a espada do inseto e usa a habilidade névoa venenosa. Furioso, Lever usa a habilidade névoa venenosa do inseto venenoso em Alan e Jean. Um dos soldados tenta mencionar as consequências do uso da técnica, mas não consegue terminar. Jean então agarra o garoto e diz para ele evitar. Um dos aldeões vê a névoa e a inala. Ele começa a tossir e imediatamente desmaia com espuma saindo de sua boca. Os outros percebem que é gás venenoso. Eles gritam para o guerreiro inseto se acalmar, pois pessoas inocentes estão sendo feridas. Seus apelos caem em ouvidos surdos, já que Lever parece perdido em pensamentos. Há um flashback para o início de sua vida, onde o vemos deitado na rua, sem abrigo da chuva. Ele vê alguém se aproximando e olha para cima, avistando o Lord Dante. Dante observa que Lever está como um inseto pisoteado. O princípio básico de ser um guerreiro é proteger suas convicções. Convicções fracas e abaladas devem desaparecer. Aqueles que não conseguem proteger nem mesmo uma são piores que insetos. Lever se lembra desse momento enquanto os aldeões fogem da névoa venenosa. Outros não conseguem se mover e precisam ser carregados. Jean cobre a boca enquanto Lever afirma que todos são lixo. Ele se lembra do que disse aos dois soldados mais cedo, quando falavam sobre levar embora alguém em quem os aldeões confiavam. Ele chega à mesma conclusão de antes. A única solução é matar todas as testemunhas. Jean mantém uma posição defensiva, mas Alan avança direto para Lever, que parece um pouco surpreso com a atitude. Ele consegue se esquivar do ataque e pergunta se o garoto não tem medo de inalar o veneno. Alan se lembra da época em que a cidade foi atacada por demônios e viu todos os inocentes serem mortos. Ele vê os aldeões mortos e grita que ferir os indefesos é algo que ele não pode perdoar. Lever se diverte bastante e elogia o jovem guerreiro. Nesse instante, Alan é atingido pela espada curativa de Jean. Ela lhe diz que fortaleceu temporariamente sua resistência ao veneno e que ele pode aguentar por mais 5 minutos. Alan agradece e ataca seu inimigo novamente. O aldeão envenenado também se levanta de repente. Ele descobre que a bruxa o esfaqueou no estômago e o curou. Alan continua a atacar Lever, mas não consegue acertá-lo. Ele persiste no ataque, mas começa a ficar frustrado, pois a diferença de habilidade é muito grande. De repente, ele tem uma ideia e chama Jean. Ele sussurra algo em seu ouvido enquanto a guerreira inseto observa. Ela grita que a sugestão dele é perigosa demais, mas ele já está voltando para a luta. Lever se diverte, pensando que o plano de Alan é simplesmente avançar. Ele prepara sua arma e diz que essa estratégia não é diferente de suicídio e ataca. Ele sorri ao acertar um ponto vital. Então, ele vê um clarão e percebe que Jean usou a lâmina curativa quase instantaneamente após ser atingido. Alan gira para atacar o oponente desprevenido. Vemos que ele disse a Jean que atacaria sem se importar se fosse esfaqueado. Ele abaixa a espada e sorri, sabendo que Lever não conseguirá evitar o ataque. A guerreira inseto observa impotente e é atingida com tanta força que é arremessada para longe. Alan pousa no chão e comemora o sucesso do seu plano. Jean coloca a mão no ombro dele e não parece estar com vontade de comemorar. Ela grita que o plano dele era perigoso, pois um segundo de atraso poderia ter sido fatal. Enquanto isso, Darian fica chocado com o que viu. Além de curar, Jean pode aumentar temporariamente a força e a velocidade de alguém. No entanto, o nível de poder de Alan ainda é inimaginável, como ele percebe pelo impacto do golpe final. Em meio à fumaça, o pé de Lever surge. Jean o vê e imediatamente fica em alerta. O guerreiro inseto caminha em direção a eles. Ela fica impressionada por ele ainda conseguir ficar de pé após um ataque tão forte.
frente. Ele é realmente um guerreiro do reino. Ele percebe que a situação não é ideal. Alan é apenas um iniciante, mas seu poder é formidável. Será difícil subjugá-lo sem se conter. Ele queria apresentá-lo ao seu senhor, então decide que precisará cortar um braço antes de levá-lo. Jean o olha com medo e então vê que Alan se moveu para o seu lado. Seu suor é abundante e pinga no chão. Ela lhe diz que só pode usar a lâmina de cura mais uma vez. A condição para usá-la é sua resistência, e ela já está no limite. Ela diz que ele e os aldeões estarão seguros se ela simplesmente for com Lever. Alan chama sua atenção e diz que não é só ela que sente dor pelo sofrimento alheio. Ela o encara enquanto ele afirma que ninguém quer ver alguém querido sofrer. O ponto dele é que Darien ficará magoado se a vir em agonia. Lever então posiciona o pé e salta para a frente. Jean grita para Alan fugir, pois a situação é perigosa. Ela se surpreende ao ver que ele também está avançando e planeja enfrentar a guerreira inseto de frente. Jean observa horrorizada enquanto os dois se enfrentam. Lever pensa que não importa a força do ataque, pois não o atingirá. Ele tem a vantagem da velocidade e do alcance. Ele prepara sua arma e brande a espada. De repente, ele sente que algo está errado. Ele olha para baixo e vê o garoto da aldeia agarrando suas pernas. Ele percebe que qualquer pequena interferência desequilibrará seu corpo. A distração momentânea também o deixou vulnerável. Alan está no ar, pronto para atacar. Ele afirma que Lever torturou Jean, atormentou um velho e matou inocentes impiedosamente. Ele grita que não pode perdoá-lo por esses atos. Lever observa impotente enquanto a espada se aproxima. Ele se lembra do que seu senhor lhe disse quando jazia na rua há muito tempo. Convicções fracas devem desaparecer. Humanos sem princípios, que não conseguem proteger nem mesmo uma única convicção, são piores que insetos. Seus olhos agora estão cheios de medo e incredulidade por estar lutando contra esses insetos. Alan acerta um golpe certeiro em inocentes celestiais, puros e inocentes. Todos sentem o impacto, tão forte que cria uma enorme explosão. Poeira sobe no ar e o chão e as árvores próximas são arrancados. A poeira começa a assentar após a explosão massiva. Lever cai no chão, tendo absorvido o impacto da explosão. Jean e os aldeões observam, atônitos. O que aconteceu com o herói? Alan está de pé, vitorioso, e as vozes que gritam que o herói foi derrotado ficam cada vez mais altas. Lever jaz inconsciente no chão, enquanto Jean observa, ainda incrédula. Alan então cai no chão, fazendo com que ela corra até ele. Alan se levanta e diz que quando atacou, foi atingido por um contra-ataque no braço. Se tivesse escorregado um pouquinho que fosse, teria sido um golpe fatal. Jean pensa no que ele disse e fica impressionada que Lever tenha conseguido contra-atacar em tão pouco tempo. Ela percebe o quão perto estiveram da derrota e diz que está feliz por ele não ter se ferido gravemente. Ela se prepara para curá-lo, mas é interrompida por um som vindo da fumaça. Ambos viram a cabeça, atônitos. Lever está de pé novamente e caminha em direção a eles. Alan não consegue acreditar. Darien não está tão chocada, já que Lever é um herói de elite certificado pela realeza. O guerreiro inseto pergunta se eles realmente achavam que ele perderia para alguém que nem sequer consegue manter uma convicção frágil. Jean olha para o garoto e diz que a escolha é dele. Ela pergunta se de agora em diante ele pode confiar nela. Ela começa a se levantar enquanto Alan observa com uma expressão vazia. Então ele sorri e diz que pode. Jean se levanta para encarar o oponente. Lever pergunta o que ela pretende fazer com aquela espada fraca. Ele diz que ela é uma impostora que abandonou suas convicções. Jean não responde e, em vez disso, começa a brilhar. Os aldeões observam fascinados. Alan também observa enquanto a luz fica mais intensa. Lever fica surpreso e pergunta o que ela está fazendo. Vemos que Jean se aproximou e o apunhalou com sua espada. Seus ferimentos começam a melhorar enquanto ela afirma que seus ferimentos são graves e que ele se machucará seriamente se continuar se esforçando. Ela sabe que pode se arrepender do que está fazendo, mas sua convicção é que ela não pode ignorar ninguém que esteja ferido. Ela se lembra de Darien curando a todos e então, orgulhosa, fica diante de Lever e declara que essa é a sua convicção. Lever acha isso tão tolo que fica sem palavras. Ele diz que por causa da compaixão dela, todos podem morrer. Ele acrescenta que moralidade sem a capacidade de assumir responsabilidade não passa de uma patética autoconsolação. Ela, portanto, destruiu qualquer esperança que ainda tivessem de derrotá-lo. Alan observa, confuso. Lever se prepara para atacar, mas para ao ver que Jean agora está usando a espada da cura em Alan, seus ferimentos estão completamente curados. E Lever pergunta como ela ainda consegue usar a espada. Ela havia afirmado anteriormente que só poderia usá-la mais uma vez e que havia atingido seu limite. Ela explica que quando sua resistência atinge o limite, ela pode usar sua força vital para ativar a espada da cura. Os olhos de Lever se arregalam quando ela afirma que dessa forma, ela pode salvar a todos. Essa é a maneira dela de assumir a responsabilidade por seus atos. Ele pergunta se ela pretende morrer. Ela responde que, se isso acontecer, a missão dele terá sido um fracasso. Lever
pondera sobre o que ela disse e sorri. Ele se vira para seus soldados e diz que eles estão indo embora. Ele se vira novamente e declara que a missão falhou. Eles se afastam enquanto Darian observa em choque. Alan sorri e diz que o que Jean fez foi incrível. Ela então desaba de bruços no chão. Alan e Darian correm até ela. Ela se senta e diz que está bem e que precisa relaxar um pouco. Ela sorri, sabendo que todos estão seguros. Darian a olha com orgulho ao ver que ela se tornou forte. A comemoração deles é interrompida por uma voz gritando que não devem deixar a bruxa escapar. Um dos guardas da vila diz que Jane atacou cidadãos inocentes. Ele desembainha a espada e planeja dar um jeito nela. Darian fica furioso por as pessoas ainda acreditarem nos rumores, mesmo depois de terem visto o que acabou de acontecer. O guarda sorri com desdém e descobrimos que ele só quer a recompensa por capturá-la. Esta é a chance dele de se destacar. Ele sabe que ela não é realmente uma bruxa, mas não se importa. Ele avança enquanto Alan e Jeanne ficam parados, sem saber o que fazer. Ouve-se um farfalhar e vemos os moradores da cidade portuária se colocarem entre o guarda e os dois heróis. O guarda está furioso, mas o mercador responde que este assunto diz respeito à vila deles. É um problema que eles precisam resolver sozinhos. O guarda observa com raiva, mas o soldado que Jeanne curou lhe diz para recuar. Ele então admite que foram eles que acreditaram nos boatos falsos. Alan respira aliviado enquanto o mercador afirma que comprará luvas novas para o garoto com prazer. Alan ouve isso e sorri. Vemos a torre e ouvimos uma voz gritando de alegria. Enquanto isso, os soldados perguntam a Lever se ele realmente vai embora. Eles o lembram de que a ordem do Lorde foi clara. Tragam-na de volta e, se ela resistir, matem-na e tragam o corpo. O guerreiro inseto responde que a base de um herói reside em manter suas convicções. Ele sorri e diz que agora há mais valor em observá-la por mais um tempo. Darian diz a Alan que existem regras que devem ser seguidas à risca por aqueles que empunham a espada mental. Ele diz que a primeira regra é que um guerreiro nunca haja contra suas convicções e permaneça fiel às suas crenças. Se o guerreiro agir contra suas convicções, isso o prejudicará. Embora varie dependendo da espada, as consequências podem significar o desaparecimento da alma ou até mesmo a morte. Alan se lembra de como Heth o salvou usando o poder de sua espada, Heth, e de como ele disse que sua espada desapareceria por causa disso. Isso o faz perceber que Heth sacrificou algo muito importante por ele. Darian continua dizendo que quanto mais forte for a convicção do guerreiro, mais poderosa a espada mental poderá ser. Ele pergunta ao garoto se sua lâmina da pureza não funciona contra aqueles com corações bondosos, e Alan concorda. Darian diz que se ele violar sua convicção de não ferir os bondosos, isso significa que sua espada mental será corrompida. Alan pergunta se sua espada pode atingir pessoas bondosas. Darian hesita diante da pergunta. Ele diz que não, mas imediatamente se corrige e diz que talvez. Ele ri e diz para Alan esquecer e apenas se manter fiel à sua convicção. Secretamente, o velho fica aliviado por não ter dito nada que pudesse afetar a inocência do garoto. Mais tarde, Alan retorna ao mercador, onde recebe luvas novas. O vendedor lhe diz que suas novas luvas são feitas de couro de alta qualidade, por isso são mais resistentes e não rasgam. O comerciante parece estressado, pois sabe que está vendendo de graça uma marca que poderia ser vendida por 4 vezes o preço. Alan boceja e diz que está cansado, porque teve uma aula até tarde com Darian ontem. Ele promete ser um guerreiro forte. Lembra-se de como Lever era forte e de como não teria tido chance se Jane não estivesse lá. E isso faz com que o garoto fique determinado a se tornar mais forte e se tornar o guerreiro que pode proteger qualquer um. Sua declaração faz o comerciante sorrir. Alan pergunta por que ele pediu que verificasse o boato antes. O comerciante responde que só queria confirmar os rumores. Ele se lembra de todo o perigo que aconteceu depois e de como não sabia que aquilo tomaria proporções tão grandes. Ele se lembra de como Jean chegou à cidade ainda criança e de como permaneceu escondida dos outros por tanto tempo. Como Lagos, a cidade portuária onde vivem é o destino de todos os anos para aspirantes a heróis. Muitos rumores circulam facilmente pela cidade. Ele compartilha sua opinião de que ninguém nasce herói e que é responsabilidade dos adultos mostrar-lhes o caminho certo. Ele se lembra de como tentou proteger seu filho durante um tumulto em Lever. Ele continua dizendo que é dever dos moradores da cidade identificar quem tem potencial para se tornar herói. Suas palavras fazem Alan sorrir. Um segundo depois, Alan se anima, pois seu navio está pronto para partir. O mercador lhe avisa que alguém está chegando. Alan se vira e sorri ao ver o que está lá. Jane está chegando, carregando sua mala de pertences. O filho do mercador agradece a Jane por tudo e ela lhe dá um tapinha na cabeça. Ao embarcar, ela se lembra de como contou a Darian na noite anterior que faria o exame de herói. Assim como Alan, ela explica que quer se redimir de seus pecados passados.
Ela também se lembra do poder da espada de Alan e se preocupa com o fato de ele poder se tornar perigoso se não for guiado pelo caminho certo. Ela compartilha seu plano de guiá-los até lá, da mesma forma que Darin fez por ela. Darin percebe que Jean não quer que Alan passe pelo que ela passou e a considera uma pessoa bondosa por se importar. Darin diz a ela que ela tem sua bênção. A garota lhe diz com um grande sorriso que não fugirá desta vez. Darin fica chocado ao vê-la sorrir novamente depois de tanto tempo. No presente, Darin está no porto e parece feliz ao ver o navio partir. Enquanto o navio se move, Jean e Alan conversam sobre como irão para a capital. Enquanto isso, no castelo real da capital, o rei Savar viaja para a catedral subterrânea. Ele abre a porta e revela que a cabeça de Hayt está sendo mantida preservada em um tanque de água. De forma sinistra, Savar diz que Hayt e Wrath estão chegando. Um grupo de bandidos acaba de arrombar a porta da taverna na capital. O líder dos bandidos exige bebida e ervas medicinais. Os presentes reconhecem o líder como o ladrão e assassino Hector do Beco. A funcionária da taverna pede desculpas a Hector, pois, embora ainda tenham bebida, já esgotaram as ervas medicinais. A mulher aponta nervosamente para o homem com o pé em cima da mesa, pois foi ele quem trouxe o último lote de ervas. O homem é Razo, e seus olhos demonstram um leve aborrecimento, como se a situação não lhe fosse nada. Hector se aproxima dele com uma longa adaga e exige suas ervas. Razo se levanta da cadeira. Hector pensa que ele vai brigar, então o capanga o adverte para entregar as ervas sem resistência. Hector se surpreende quando o homem lhes apresenta sua sacola cheia de ervas, e ele descreve todos os tipos de ervas que trouxe. Seus capangas não conseguem acreditar que o homem esteja tão disposto a entregar tudo. Sem desviar o olhar irritado, Razo pede a Hector que não aponte uma arma para o rosto de alguém, pois isso é assustador. Ele se oferece para entregar até mesmo seu dinheiro e carteira para que poupem sua vida. Hector e seu homem não conseguem deixar de vê-lo como um covarde e patético. Os bandidos olham para a sacola e ficam satisfeitos, pois isso significa que estão abastecidos por um mês. Um dos homens de Hector sugere assaltar a taverna, o que o líder aprova. Quando um dos bandidos está prestes a se aproximar do balcão da taverna, Razo o nocauteia com um soco. O homem misterioso então revela que possui uma espada com minas. Ele está tremendo e suando. Mesmo assim, ele diz aos bandidos que os impedirá. Enquanto isso, Alan acaba de chegar à capital e está animado para ver prédios tão altos pela primeira vez. Um homem o vê agindo como um caipira e o convida para experimentar o sorvete que está vendendo, já que tem certeza de que ele nunca experimentou um antes. Alan fica desconfiado, mas acha que parece gostoso. Jane o aconselha a não comprar, já que acabaram de comer. Ela o informa que comer doces logo após uma refeição não lhe faz bem. O vendedor de sorvete diz a ela que seu sorvete tem adoçante alternativo, por isso é saudável e adequado para dietas. Jane pensa nisso com um olhar cético. A dupla acaba comprando uma casquinha de sorvete para cada um. Alan fica empolgado com a paisagem enquanto caminham. Ele proclama que se tornará um verdadeiro herói. Jane pergunta por que ele quer ser um herói. Alan conta sobre a vez em que um exército de demônios invadiu sua vila e como ele foi o único sobrevivente. Naquela época, Hath desembainhou sua espada de mina para salvá-lo. Ele diz que foi esse momento que o inspirou a se tornar um herói capaz de proteger todos que ama. Jin sorri com a história. Então, ela se surpreende ao perceber que ele mencionou o nome Hath e pergunta se ele se refere ao Hath de uma das 10 espadas do rei. Alan não sabe o que são as 10 espadas do rei. Ela o informa que são os 10 guerreiros mais fortes do reino, escolhidos diretamente pelo próprio rei, e que possuem poder político e militar próprio. Ela também lhe conta que Lever era uma das 10 espadas. Alan fica chocado ao descobrir que Hath era alguém tão incrível. Ele percebe que até o pai de Jin é uma das 10 espadas. Ela também o informa que ouviu de alguns moradores locais que Hath ainda não retornou de sua última missão. Alan se lembra de como arriscou a vida para proteger Hath do inimigo e de como o homem o salvou. O garoto se pergunta o que aconteceu com Hath depois que o salvou. Ele se lembra de como Hath massacrou uma família de demônios inocentes. Ele declara que fará de sua vida uma missão para salvar a todos e provar que Hath está errado. Jean lhe diz que, para isso, ele precisa passar no exame de herói primeiro. Então eles chegam à praça da capital, onde todos os candidatos a heróis se reúnem. Para Alan, todos os candidatos parecem formidáveis. No centro da praça, uma mulher com uma balança presa ao cabelo. Ela se apresenta como Gola, a examinadora. Ela explica que o exame é composto por 3 etapas, e que reprovar em uma delas significa que não haverá outra chance até o ano seguinte. Ela também avisa que não haverá compensação por ferimentos, invalidez, morte ou desaparecimento durante os exames. Todos permanecem em posição de sentido, sem reação, mesmo enquanto ela lhe diz isso. Gola interpreta o silêncio deles como um sinal de concordância. Com um movimento rápido do dedo, ela faz sua espada mental se erguer. Ela afirma que as regras só têm poder quando a maioria as segue. Ela aponta para baixo, o que faz sua espada descer em direção ao chão. Ela declara que a primeira regra da
rodada é que quem conseguir puxar sua espada passa na primeira etapa do exame. O candidato enorme e extremamente musculoso se apresenta confiante de que pode puxar a espada com facilidade. Ele tenta puxá-la com toda a sua força, mas não importa o que faça, a espada não se move. A regra estabelece que sua segunda regra é que quando alguém toca a espada, suas qualificações como herói são reveladas em sua mente. No momento em que alguém toca a espada, Gola pode julgar se essa pessoa é digna de ser um herói ou não. Ela diz ao homem enorme que ele pode tentar novamente no ano que vem. A regra continua explicando que só quando ela julgar uma pessoa digna de ser um herói é que ela poderá sacar a espada. Os candidatos se alinham para sacar a espada. Jane diz a Alan que acha que eles deveriam observar por enquanto. A segunda pessoa que tentou sacar a espada também falhou. Os outros candidatos o reconhecem como aquele que sempre tenta passar no exame de herói todos os anos. Eles o conhecem como Hazu, o eterno candidato que repete o teste. Hazu já está sem fôlego por causa do esforço. Gola lhe diz com sinceridade que ele é inútil e patético. Hazu pergunta por que falhou, especialmente porque possui uma espada mental. Gola pega uma maçã e o desafia a cortá-la com sua espada mental. Ela joga a maçã para o alto. Hazu prepara sua espada e a brande. No entanto, a maçã cai no chão, sem ser cortada. Ao examinar a espada de Hazu mais de perto, percebe-se que não há lâmina, apenas o cabo. Gola considera sua espada de covarde e afirma que seu coração patético não tem lugar entre os heróis. Em seguida, ela chama o próximo candidato. O grupo de candidatos considera seu julgamento injusto, pois parece que ela está escolhendo quem bem entende. Eles gritam com ela, acusando-a de injustiça e falta de confiança. Até mesmo o homem musculoso que desembainhou a espada primeiro diz que não aceita seu veredicto e a ataca. Gola ergue o dedo, lançando o agressor telepaticamente para o alto. Ela avisa aos candidatos que a violência entre examinadores e candidatos durante o exame é estritamente proibida. Como punição por quebrar as regras, ela permite que o homem caia no chão inconsciente. Um dos candidatos, Indar, se aproxima e diz aos outros que são patéticos por reclamarem de injustiça só porque não aceitam o resultado. Ele desembainha a espada e consegue erguê-la sem dificuldade. Todos ficam chocados ao ver o primeiro a passar. Gola o parabeniza e diz que explicará os critérios de avaliação. Ela explica que sabedoria, virtude, força, bom coração, inteligência, discernimento, conduta moral e convicção mental são o que ela julga. Ela também declara que seu julgamento é absoluto e imparcial. Os candidatos não conseguem argumentar e ela continua o exame. A 17ª candidata a passar é Jane. Os outros a reconhecem como a Grafon que fugiu. Ela vai até Alan, que a aplaude. Ela diz ao garoto que sabe que ele também passará. Isso leva Alan a responder com confiança que sim. Ver mais pessoas passando deixa os outros nervosos para a sua vez. Enquanto isso, uma figura encapuzada sai sorrateiramente do local do exame. A figura encontra outras duas pessoas igualmente encapuzadas e conversa sobre como estão se saindo no exame de herói. Ao lado do ponto de encontro, há um beco com 3 cadáveres de homens. Eles conversam sobre como foram os candidatos que passaram da primeira fase e que falsificaram seus documentos e identidades. Eles temem ser pegos, mas ainda assim falam sobre como precisam concluir a missão, custe o que custar. O líder ordena que os outros se livrem dos corpos. Um deles declara que o plano está prestes a começar. O líder revela que por baixo de suas vestes há um braço musculoso com pele vermelho escura e garras. Enquanto isso, é a vez de Alan sacar a espada e ele caminha em direção a ela, nervoso. Os espectadores o subestimam por ele ser apenas uma criança. Alan encara a espada à sua frente. Ele se lembra de Hati e de como este o salvou 2 vezes, apesar de ter agido de forma tão oposta à de um herói. Isso faz o garoto se perguntar como deveria ser o coração de um herói e se ele o possui. Ele agarra a espada pelo cabo. Alan tenta puxá-la enquanto pensa em como jamais questionará sua missão de salvar a todos. Pelo toque do garoto na espada, Gola sente algo que a surpreende. Antes que ele possa sacar a arma, algo vindo de repente chama a atenção do garoto. Enquanto isso, Hazu está de lado, socando o chão por ter falhado no exame novamente. Hector, o ladrão que Hazu encontrou na taverna, o vê e fica furioso por ele ter ousado atacá-lo e seus capangas e fugir com as ervas. Hazu foge. Então Hector e seus homens o perseguem. De repente, Hector é erguido por um demônio vermelho voador que o nocauteia. O demônio diz às pessoas que está fazendo isso para cumprir sua missão. Todos estão confusos sobre o porquê de haver um demônio na capital. Gola deduz que a criatura é um espião do exército demoníaco e que deve haver mais deles, que vieram em pequenos grupos para não serem detectados pela segurança da capital. Sua entrada é tão chamativa que ela pensa que é intencional. Ela desembainha sua espada da corrupção e avança contra o demônio voador. Chocada, ela é empurrada para trás assim que se aproxima da criatura. Ela se lembra de que a violência entre examinadores e candidatos é estritamente proibida. Ela se pergunta se isso significa que o demônio é um dos candidatos. O
demônio lança uma bola de fogo com a mão e a arremessa contra uma construção próxima. As pessoas fogem de seu ataque. Alan vê Rezo fugindo também. Enquanto isso, Indar acaba de acertar o demônio com um bastão. Com um grande sorriso, ele jura matá-lo. O demônio se sente insultado por enfrentar apenas um aspirante a guerreiro. Ao arremessar Indar para longe com um golpe de braço, ele grita por guerreiros de verdade. O demônio, então, percebe que o que ele atingiu era, na verdade, apenas um boneco de palha. O verdadeiro Indar se aproxima sorrateiramente da criatura por trás e a atinge novamente com seu bastão. O demônio para de cair e volta a subir para agarrar o bastão de Indar. Indar lança lâminas como projéteis contra a criatura, mas ela se esquiva de todas. No entanto, as lâminas acabam estando presas a correntes que Indar ainda segura. Ele puxa as correntes, fazendo com que as lâminas se enrosquem no corpo do demônio. Isso, porém, não é suficiente, pois as lâminas se quebram em pedaços devido à resistência da criatura. Indar sorri diante do desafio. Enquanto isso, os moradores da cidade ainda estão dispersos, fugindo. Uma menina chora porque se perdeu da mãe. A madeira em chamas da casa atrás da menina cai sobre ela. Antes que a atinja, uma figura invisível a leva embora. Alan vê o que está acontecendo e grita que um demônio invisível está sequestrando a criança. Hazu desativa seu poder para mostrar a ele que é apenas ele. Ele devolve a menina à mãe aliviada, mas não se revela. Hazu explica a Alan que pode ficar invisível usando sua espada covarde. Alan pergunta por que ele ficou invisível para salvar a menina, se não precisava. O homem simplesmente diz que é assustador se mostrar. Ele acredita que sua habilidade com a espada mental não tem utilidade, mas mesmo assim faz o exame de guerreiro todos os anos por causa de uma promessa a um amigo. No entanto, ele acredita que este ano pode ser o último. Alan o vê como uma figura heróica que acabou de salvar alguém e deseja que os examinadores percebam isso. A conversa é interrompida quando mais pessoas se metem em perigo. Enquanto isso, Indar já está inconsciente por causa do demônio. Perto da luta, um garotinho está paralisado de medo, sem conseguir sair dos escombros. Hazu corre rapidamente até a criança. Os demônios imobilizam Indar e, embora ele admita ser forte, ainda não se compara a um verdadeiro guerreiro. Quando está prestes a matar Indar, a criatura vê o garotinho assustado. Ela se aproxima com a intenção de matá-lo. Antes que possa fazê-lo, o demônio sente alguém o atingindo por trás. Ele olha, mas não há ninguém atrás dele. Enquanto o demônio está distraído, Jen foge com Indar inconsciente e o garotinho assustado. O demônio está prestes a persegui-los, mas de repente sente a presença de Hazu e o agarra enquanto ele está invisível. O demônio o joga no chão e o acusa de ter uma habilidade de covarde. O demônio está prestes a deixá-lo quando Hazu o atinge com uma tábua de madeira por trás. Enquanto o demônio pergunta por que ele está se intrometendo, apesar de ser um covarde, muitos dos candidatos a guerreiro observam, chocados com o ataque. A criatura então atinge Hazu, ferindo-o. O demônio está prestes a partir novamente, mas Hazu se levanta, empunhando sua espada covarde. Hazu não nega que está apavorado só de estar ali, encarando-o, e que não tem ideia se vai morrer. O demônio, confuso, pergunta por que ele ainda está lutando. Hazu responde que a ideia de alguém morrer porque ele não avançou o aterroriza. Hazu também diz que isso significa que ele o enfrentará, não importa o que aconteça. O demônio prepara o braço para matá-lo. Hazu pensa que tudo acabou para ele. De repente, Alan ataca por trás, empunhando sua espada mental. Ele atinge o demônio, lançando-o para longe. Hazu e os outros candidatos a guerreiro ficam boquiabertos. Alan diz a Hazu que, apesar de ser um covarde com um coração fraco, ele ainda conseguiu salvar uma criança. Enquanto isso, uma das figuras encapuzadas diz que eles precisam recuar porque alguém forte chegou. Goku acaba de entrar em cena. Quando a fumaça e a poeira baixaram, Alan se ergueu após seu ataque inesperadamente forte. Os espectadores observavam surpresos, e até mesmo o demônio reconheceu que a criança tinha poder. Ele avançou com uma velocidade imensa, muito além da capacidade de um humano, mas as lembranças dos movimentos de Lever passaram pela sua mente. Comparado a ele, o inimigo agora era muito mais lento. Vendo seus movimentos claramente, Alan conseguiu reagir e saltou alto no céu. O garotinho brandiu sua arma contra o rosto do demônio, e os outros assistiram em choque enquanto ele se chocava contra o chão. As suspeitas de Gola se mostravam cada vez mais plausíveis. Enquanto isso, o intruso cambaleou com o impacto e se levantou. Como não havia nada que pudesse ser feito, ele não teve escolha, a não ser liberar um poder oculto ali. No entanto, foi interrompido por uma voz alta, ordenando que corresse. Os gritos se repetiram, e ele se virou confuso para pedir uma explicação. Infelizmente, não havia tempo para conversar, e seu aliado simplesmente ordenou que ele corresse naquele instante. Finalmente, o motivo do pânico ficou claro quando a figura corpulenta de Goku surgiu nas ruas. Ele franziu a testa e reclamou que a capital era entediante o tempo todo. Alan também congelou ao ver o guerreiro, reconhecendo o homem inconfundível como a mesma pessoa que lutou com Hef e quase o matou. A lembrança fez seu coração vacilar. Compreendendo a situação por
um momento, o demônio fincou seus membros no chão e voou para longe, percebendo o quão perigosas as coisas estavam. Ele estava no alto do céu, mas os outros não estavam dispostos a deixá-lo ir tão facilmente. Eles pediram ajuda a Goku, dizendo que o demônio havia se infiltrado na capital e precisava ser contido. Como era tecnicamente sua obrigação fazer isso, ele levantou o pé e o golpeou com força no chão. O pavimento duro rachou e quebrou, e o impacto massivo fez a terra tremer. Enquanto as pessoas se agarravam ao chão para se equilibrar, vários pedaços de cimento quebrado voaram pelo ar. O guerreiro caminhou calmamente entre eles e decidiu que 3 seriam suficientes. Com um único dedo, ele lançou algumas pedras num instante e elas voaram em direção ao alvo com velocidade imensurável. Atravessaram casas inteiras e alcançaram o demônio, que não conseguia voar rápido o suficiente para escapar. As pedras atravessaram seu corpo em seguida. Simples pedrinhas da terra romperam sua guarda. Ele caiu e, como esperado, foi só isso. Tais trivialidades são entediantes para alguém como Goku, e Alan não pôde deixar de observar com emoções conflitantes. Jenny seguiu com sua rotina e perguntou se ele estava bem. Perguntou sobre o guerreiro, e ela explicou que ele era a terceira espada do rei, também conhecido como o Berserker. O homem era extremamente perigoso, e eles deveriam se precaver. Isso confirmou que ele era uma das 10 espadas do rei, e estava no mesmo nível de Hati. Mas por que ele atacaria um de seus companheiros? Alan saiu de seus devaneios e se lembrou de algo importante. Eles correm para o lado de Razo e verificam se ele está bem. Felizmente, ele ainda está vivo e até tem forças para se preocupar com os outros. Um dos candidatos a guerreiro ficou gravemente ferido, mas sua vida não deve correr perigo com a ajuda de Jenny. Isso faz o covarde suspirar de alívio e finalmente respirar aliviado. Nesse instante, Gola se aproxima deles, chamando-o pelo nome. Ela inesperadamente se curva em gratidão por aquele que lhe deu tempo enquanto ela não podia se mover. Lembrando-se do exame dele, ela revela e soma suas notas, explicando ainda mais por que ele falhou. É como um tapa na cara que só serve para irritá-lo. No entanto, se eles aplicarem as regras de um século atrás, o mundo pode mudar. As regras existem para evitar o caos e manter a ordem pelo bem da vida das pessoas. Elas não são absolutas, e aquelas impostas sem flexibilidade não são diferentes da tirania. A essência do primeiro exame é testar as qualidades que um guerreiro deve ter. Como o confronto com o demônio foi impressionante, ela irá corrigir a avaliação do coração dele de 3 para 10 pontos. Seus olhos se arregalam quando sua pontuação total chega a 30, permitindo que ele passe no primeiro exame. Ele custa acreditar enquanto é parabenizado, e ela acrescenta que Alan também passou. Afinal, ela já viu o suficiente de suas qualificações como guerreiro. Voltando-se para o homem chocado, ela o chama de covarde frio. Ela sai apressada para ajustar a regra falha da terceira regra e o parabeniza uma última vez. Com sua partida, a realidade do que acabou de acontecer se instala e Razo se deixa cair no chão. Ele ia desistir, mas parece que ainda tem algum apego. Alguns momentos se passam e ele protesta em voz alta, enquanto Jane tenta curá-lo usando sua espada para apunhalá-lo. Alan ri dele e assim os aprovados no primeiro exame se reúnem. O barulho dele chama a atenção de Goku e ele percebe que o pirralho é exatamente o garoto que Hate morreu protegendo. Ele chama Gola, confirmando que o garoto é um candidato. Ele pergunta sua pontuação. Com 35 pontos, ele é apenas um aluno mediano, mas se cada componente não valesse 10 pontos, os resultados teriam sido diferentes. Ela não tem certeza se ele é um guerreiro ou um monstro prestes a ser libertado. Sua avaliação faz o Berserker sorrir. Como esperado, ele é o único que consegue entretê-lo. Felizmente, Hate deixou algo interessante para ele. O demônio de antes mancava pelo beco, tentando evitar os humanos que queriam acabar com sua vida. No entanto, ele se recusava a morrer por algo tão insignificante quanto seus ferimentos. Pelo bem da missão, ele estava determinado a sobreviver. Mais tarde, Jane e Alan passam um tempo tranquilos em um café. Ela conta que o demônio que enlouqueceu durante o exame escapou. O garoto fica surpreso e visivelmente perturbado. Sua espada da pureza golpeia com mais força contra os perversos e deveria ser mais eficaz contra o mal. Contudo, o demônio de antes estava fraco, mas sentiu uma emoção que não conseguia compreender. Confusa, mas preocupada, a garota mais velha sugere comprar suprimentos para mudar o clima. Como é a primeira vez que ele vai fazer isso, o garoto fica animado. Eles chegam à primeira loja, que é administrada por um homem chamado Monk. As roupas que eles estão usando estão gastas, então ele faz com que os lutadores vistam armaduras enormes e pesadas. Como eles parecem insatisfeitos, ele sugere outra opção que se afasta do propósito original, mas algumas roupas chegam e ele diz para eles comprarem, já que eles já experimentaram tantas. O vendedor até pressiona Jane, que evidentemente não sabe lidar com isso. Por outro lado, Alan, ao misturar e combinar as peças, quebra a harmonia dos conjuntos, mas ele insiste em levar a combinação estranha de itens. É a teimosia de uma criança falando. Deixando pra lá, Monk tenta passar as compras no caixa, apesar dos protestos das meninas.
meninas. O barulho delas acaba chamando a atenção de Hazu, que se depara com a situação embaraçosa e a aparência delas. Jen fica vermelha de vergonha, mas acaba pedindo ajuda a ele. No final, eles só compraram mantimentos. Ele os aconselha a terem cuidado, pois podem perder tudo se não tomarem cuidado. E dito isso, Alan ainda estava obcecado com o capacete, mas não havia tempo para isso, pois já haviam chegado ao segundo campo de provas do exame de guerreiro. Seus olhos brilharam de admiração ao ver a quantidade de aprovados que se reuniram após o primeiro exame. As pessoas ali provaram ter as qualificações mais básicas. Hazu se encolhe contra uma parede, mal chegando a esse nível. Nesse instante, uma voz alta os agradeceu repentinamente, e eles viram Indar se curvando profundamente em gratidão. Olhando para cima, ele tinha um enorme sorriso no rosto. Disse que lhes devia muito, pois teria morrido sem a ajuda deles. Surpreendentemente, ele pegou as mãos de Alan educadamente e se emocionou ao elogiar o garoto por seu bom desempenho na batalha. Tendo admirado a força a vida toda, ele não pôde deixar de se impressionar com o ataque da espada da pureza. Envergonhado com os elogios, ele sorriu timidamente. Dito isso, eles teriam que se enfrentar como rivais no segundo exame. Observando-o conversar com outros candidatos, eles veem um homem enorme com mais de 2 metros de altura. O candidato Hammer pede a Indar que os avise antes de desaparecer. Cooper acrescenta, dizendo que se arrependerá se morrer sozinho em um acidente. Só pelo grupo já dá pra perceber que a segunda fase seria intensa. Alguém também nota o pequeno trio e chama seu conhecido, Hazu. Um candidato chamado Lupon se aproxima, dizendo que faz 3 anos que não se veem. Formou-se no ano passado, então já estava na hora de tentar o exame. Afinal, os formados no instituto de treinamento podem pular a primeira fase. Por outro lado, ele nota como o homem está aceitando o desafio novamente, apesar de ter fugido do instituto sozinho. Suas palavras atingem o coração de Reizo, mas ele lhe dá um tapinha nas costas, dizendo que torce por pessoas como ele. Ele gosta particularmente de pessoas sem espinha dorsal, que se assustam com as menores ordens. Com um último grito de incentivo, Lupin se vira e sai com seu grupo. Enquanto isso, o covarde tremia, determinado a passar no exame. Não importava o que acontecesse. Antes que pudessem perguntar o que havia de errado, uma voz estrondosa ecoou pela arena, perguntando se todos estavam presentes. Ao lado de Gola estava Goku, sentado com uma expressão feroz, assustando a todos. Eles se surpreenderam com a presença dos dois guerreiros. O Berserker tinha os olhos fixos apenas em Alan. Como o garoto parecia imaturo demais, ele se apresentou como o examinador-chefe. O anúncio fez os outros franzirem a testa, sabendo que seria brutal. Os 10 espadachins se revezaram como examinadores-chefes e assumiram o controle total do exame. Infelizmente, os exames de Goku eram infames por terem a maior taxa de mortalidade. Um candidato corajoso perguntou sobre o demônio de antes e como eles pretendiam lidar com ele. Depois de observá-lo por um momento, o Berserker se virou para Gola e disse que era hora de começar, mas o candidato continuou murmurando sobre o perigo. Finalmente, o chefe responde, questionando por que ele se preocuparia com isso, já que eles lutariam contra demônios quando se tornassem guerreiros de qualquer maneira. Se algum deles conseguisse capturar um demônio, ele poderia até dar pontos extras. A administradora então levanta a mão, dizendo que eles concordaram com as regras do exame apenas por estarem ali. Nesse instante, uma pulseira de seu poder apareceu no braço de cada candidato, prendendo-se a eles como uma algema. São chamadas de pulseiras das regras e determinarão se eles passarão ou não para a fase. A condição para passar é possuir uma pulseira com uma luz verde. Derrotar monstros fará com que um brilho verde se acenda, assim como o que está em seu pulso. Eles se perguntam onde encontrariam monstros na capital, mas é por isso que Goku não gosta daquela região. Se eles querem alguma emoção, ele os encoraja a sair. O local do exame será na fronteira onde os monstros residem. Para ser mais específico, é chamado de Floresta dos Monstros. E isso deixou muitos candidatos preocupados imediatamente, mas uma figura familiar e misteriosa observava atentamente. A Espada da Alma possui habilidades únicas, que se materializam a partir da emoção dentro do coração. Apenas um pequeno número de pessoas consegue invocá-la, e essas pessoas são chamadas de guerreiros. Assim, os candidatos ao exame que alcançaram esse feito passam por ele apenas como um procedimento formal. No exame deste ano, há 3 despertadores da Espada da Alma. Na floresta, Jen e Alan corriam por suas vidas, fugindo de um monstro vegetal. Parecia que eram apenas os dois, mas Rasa estava invisível enquanto corria ao lado deles. Inconformado, o garoto invocou sua Espada da Alma e fez o possível para golpear o monstro com ela, mas a arma foi completamente ineficaz contra o alvo. Eles gritaram de terror e correram novamente. Alguns minutos antes, Goku explicou como a floresta era inabitável, pois estava infestada de monstros poderosos. No centro da floresta havia uma árvore gigante, e eles tiveram que se reunir lá depois de acenderem as luzes verdes de suas pulseiras. Não havia restrições, além do limite de tempo de 48 horas. Só a tarefa já deixava os candidatos pálidos.
ruídos. Um homem imprudente caminhava por ali, dizendo que, à primeira vista, não parecia grande coisa. Nesse instante, uma enorme cobra surgiu de seu ponto cego e o devorou por inteiro num instante. Os outros observaram enquanto o volume de seu corpo se movia ao longo do monstro. Este é um bom exemplo do que acontece quando alguém é descuidado. Alan quer salvá-lo, mas outro homem diz que nenhum deles é um civil fraco e que estão ali para provar sua força. Passar no primeiro exame significa que todos têm a capacidade mínima para sobreviver sozinhos. Suas palavras convencem o garoto, mas Hazu, que não é tão ingênuo, sabe que ser salvo não seria tão ruim assim. Infelizmente, ele não consegue intervir, pois a criança está convencida pelas palavras do homem. Goku acrescenta que eles não estão procurando cabeças de monstros, mas sim braceletes com luzes verdes acesas. Isso significa que eles também podem caçar humanos enfraquecidos que acabaram de vencer inimigos poderosos. As implicações são arrepiantes. Por outro lado, Jin se junta a Alan, já que nenhuma regra os impede de fazer isso. Enquanto Hazu se junta à dupla, os outros candidatos observam. Eles reconheceram o garoto que usou uma poderosa espada da alma para lutar contra o demônio. Além disso, a garota é da família de elite Graphon, e o homem alto também possui uma espada da alma. Eles basicamente monopolizaram os lutadores mais fortes, e os outros não conseguem evitar invejar o grupo. Dito isso, o suposto grupo de elite logo estava no chão, ofegante de exaustão. Hazu se desculpou em lágrimas e implorou por misericórdia. Enquanto isso, Jin explica que a espada pura não funcionará, pois os monstros estão apenas se movendo por instinto. Os padrões pouco claros da espada frustram o homem, então Alan a encara pensativamente. Nem mesmo ele consegue responder a essa pergunta. Mais cedo, a espada lhe disse explicitamente que se recusa a atingir as bestas que não são mais. Seus companheiros se resignaram, mas ainda precisavam pensar em uma maneira de capturar os monstros. Enquanto discutiam as opções, Hazu refletia sobre as palavras do garoto e se perguntava se a espada que supostamente falava com ele era apenas fruto de sua imaginação infantil. Enquanto isso, o grupo de Indar também lutava contra os monstros. Segundo rumores, demônios libertavam as bestas ali para impedir a invasão humana. Para seu azar, eles se inscreveram para o exame liderado pelo próprio Berserker. No entanto, não era só isso. Perto da enorme árvore onde deveriam se reunir, Goku decidiu que era hora de partir. Ele se despediu de Gola, que lhe desejou uma boa viagem. Um soldado experiente comentou que era uma tradição. O chefe avançou rapidamente, rasgando a terra com as pernas. O trio desperto ainda elaborava um plano quando uma enorme sombra os cobriu. Eles se viraram e viram um monstro vegetal enfurecido do qual mal haviam escapado minutos antes. Fugir era a única opção no momento, mas nenhum deles percebeu a criatura correndo pela floresta. Há um motivo para os exames de Goku terem as maiores taxas de mortalidade. O chefe surpreende o trio ao aparecer a tempo de cortar o monstro planta em pedaços. Ele tem a tradição de desafiar os candidatos mais fortes de cada classe para duelos. Ele se ergue imponente sobre Alan. Não importa como ele pense, ele é o mais indicado para isso este ano. Ele ordena que o garoto o siga, pois testará pessoalmente suas qualificações para ser um guerreiro. A ideia de um duelo mortal com um candidato era ridícula e impensável, mas uma espada do rei tem o poder e a autoridade para fazer o que quiser. Um soldado argumenta que um adulto deveria saber mais. Independentemente disso, ele então é solicitado a adivinhar a pontuação de Goku nos testes de sabedoria, corpo, virtude e coração. Ele passou com 30 pontos, obtendo 0 em virtude e pontuação perfeita em todos os outros. Isso torna tudo ainda mais ridículo, já que o primeiro exame é estruturado de forma que até criminosos hediondos podem passar se tiverem habilidades. Guerreiros têm uma média de 30 pontos e compensam suas deficiências com outras qualidades. Humanos que viveram agarrados a um único pensamento e crença não podem ser adultos de verdade como os outros. Goku corta o monstro vegetal e cumprimenta o trio. Ainda chocados, eles questionam a presença do examinador-chefe. Enquanto isso, Rasa já pensava em fugir sozinho. Depois de refletir, decidiu que o garoto era a melhor opção para sua tradição, então testaria pessoalmente suas qualificações. Alan tenta perguntar o que ele quer dizer, mas o garotinho já estava sendo carregado pela barra da camisa. Os outros dois congelaram de medo, sem nem perceber como ele havia chegado ali num piscar de olhos. Antes que pudessem reagir, a espada do rei já havia partido tão abruptamente quanto apareceu, atravessando-os com o garoto nos braços. A onda de choque os arremessa para longe, e ele diz que eles ainda estão abaixo de seus padrões. No entanto, ele acabará interagindo com eles eventualmente, já que parecem ter potencial para mais. Goku salta alto no ar e os deixa para trás. Embora assustado, Jin quer salvar Alan imediatamente. Algo se move perto dos arbustos, e Hazu o observa com expectativa. Enquanto eles se perguntavam o que era, Gola e os soldados ainda estavam perto da árvore. Ela sorri quando um candidato se aproxima pela lateral. O homem de antes, Barog, carregava um enorme monstro suíno e orgulhosamente mostrou a luz verde em sua
sua pulseira. Ele não precisava trazer o cadáver do demônio, mas o fez como uma demonstração de poder. O homem pergunta com confiança se ele é o primeiro a passar, mas Gola gesticula para o lado, onde um homem alto e imponente estava parado em silêncio. O primeiro a passar, Seratin, o encara friamente, e o administrador esclarece que ninguém havia passado ainda, apesar de cumprir os requisitos. Barog então comenta que o exame tem muitas pessoas problemáticas e diz aos organizadores para não se fazerem de desentendidos sobre o que ele quer dizer. O objetivo era obter uma pulseira iluminada, não matar uma besta demoníaca. Desde o início, as regras e as palavras usadas praticamente incentivavam os humanos a lutar. Na verdade, eles já estavam começando a aparecer, hienas surgiam e atacavam suas presas. Diante dos outros candidatos, Jean questiona o motivo dos ataques, mas o objetivo era obviamente passar nos exames. Com base no incidente com o demônio, Alan era uma das maiores ameaças. Com ele fora de cena, era o melhor momento para atacar o trio enfraquecido. Essas cobras deveriam ter sido eliminadas na primeira rodada, mas não foi o caso. Indar também estava ofegante de exaustão. Ele não tinha escolha, a não ser empunhar sua arma e lutar. Em média, os exames têm de 1 a 2 usuários da Lâmina da Alma, mas a lista deste ano tinha um número anormalmente alto de lutadores despertos. Se ele derrotasse o portador da Lâmina do Medo à sua frente, teria uma chance maior de passar. Muna lhe diz para não ficar ressentido, pois ela está apenas seguindo o conselho do examinador. Ele não tem intenção de fazer isso e se prepara para lutar. Enquanto isso, Alan é jogado ao chão, enquanto Goku encontra uma área adequada para a batalha. O Berserker se aquece e diz para ele fazer o mesmo. O garoto hesitou por um momento, mas obviamente tinha algo a dizer. Com coragem, ele pergunta como o Berserker atacou Hate, apesar de serem guerreiros do mesmo nível. Diante do silêncio, ele questiona por que atacou seu camarada e onde o guerreiro desaparecido estava agora. Goku se aproximou silenciosamente. De pé sobre ele, o chefe lhe dá uma lição e crava o punho fundo no estômago do garoto. Primeiro, ele foi instruído a se aquecer porque eles iriam lutar, sem se importar com o tremor fraco causado pelo golpe. O guerreiro prossegue com seu segundo ponto e o atinge no rosto. A força o arremessa para longe, fazendo-o cair em uma árvore a vários metros de distância. Com pura força de vontade, ele consegue manter a consciência. Conseguir o que se deseja é privilégio apenas dos vencedores. Sendo assim, se ele quiser ouvir a resposta que deseja, terá que sobreviver à luta contra a terceira espada do rei. Apesar da disparidade, o olhar de Alan não vacila. Enquanto isso, bem mais adentro da floresta, uma cobra familiar jazia no chão, virada e imóvel. Uma protuberância em sua barriga se abriu repentinamente. Kuro, o candidato que fora devorado inteiro mais cedo, havia se libertado. Com uma expressão tranquila, ele diz que quase morreu de verdade. Kuro limpa a gosma da cobra de seu corpo por enquanto, mas o cheiro o impregnou irreversivelmente em suas roupas. Ainda ansioso para passar, ele se pergunta até onde o exame chegou e sai para avaliar a situação. Alguns saltos rápidos, e ele alcança o terreno elevado, bem acima da copa das árvores. Lá, ele usa seus sentidos aguçados para estudar diferentes áreas da floresta e vê vários grupos de pessoas prestes a se enfrentarem em batalhas. Um olhar rápido lhe revela 3 confrontos interessantes. O caminho de Goku é o mais intrigante, mas é melhor evitar um lugar tão perigoso. Ele então avista um pequeno grupo lá embaixo. Lupin estava perambulando com seus homens, mas parecia que teria a luta mais tediosa de todas. Palavras o chamando de inútil e sem talento ecoavam na cabeça de Indar, e ele podia ver seu mestre virando as costas para o discípulo fraco. O homem diz que suas palavras não visam encorajá-lo a se esforçar, mas sim a se sair bem. Esforço sem resultados é apenas autossatisfação. Essa era uma lembrança de sua infância, e o lutador não estava mais envolto em vinhas vermelhas espinhosas. Pegando uma faca, ele manobra habilmente e se liberta das garras. Em um instante, ele está livre das amarras de seu oponente. Parece que a lâmina de Muna desenterra as más lembranças de seu alvo. Os espinhos vermelhos da foice despertam os terrores pelos quais alguém passou. Ela o assegura de que todos os humanos temem algo, e sentir tais emoções o torna normal. Contudo, suas palavras só servem para enfurecer aquele que odeia ser normal. Enquanto isso, Jen continuava bloqueando e recuando. O candidato que a perseguia tinha certeza de que sua lâmina de suporte não possuía nenhuma capacidade ofensiva. Dito isso, ela estava, de alguma forma, neutralizando todos os seus ataques com precisão. Infelizmente para ele, ela recebeu treinamento de elite em esgrima quando criança. Ele estava tão distraído que não percebeu o tronco flutuante atrás dele. Aproveitando-se de sua invisibilidade, Razo desferiu um golpe forte e o atingiu em cheio na cabeça. Com isso, os 2 caçadores sujos foram eliminados, e nem ele conseguia acreditar que havia derrotado alguém com um único golpe. Jean disse que era o efeito de fortalecimento de sua lâmina, e se perguntou se deveria curar os inimigos. Ela precisava conservar energia, e ervas provavelmente seriam suficientes para seus ferimentos. Além disso, eles precisavam se apressar e salvar seu camarada. Alan ainda estava de pé, mas
gravemente ferido. Seus olhos não haviam perdido a determinação, e ele ainda segurava sua espada com firmeza enquanto avançava contra seu inimigo. Era o mesmo método direto que ele vinha tentando desde o início. É o que parece, mas Goku se surpreende quando uma sacola arremessada bloqueia sua visão repentinamente. O garoto aparece atrás dele, mas truques baratos como esse nunca funcionarão contra um veterano. Ele agarra o fraco candidato pela cabeça e o joga no chão. Antes que ele pudesse se recuperar ou se levantar, o Berserker levanta o pé e chuta o garoto para longe. A força bruta o faz voar e rolar pelo chão duro. Além de sua espada da alma, seu corpo parece ter sido aprimorado de alguma forma. Afinal, o corpo de uma criança comum já teria se despedaçado há muito tempo. Com uma rápida avaliação, ele diz que Alan nem sabe o que é seu coração. É uma afirmação bastante confusa. O coração, por conveniência, é categorizado com palavras. Apesar de ser complexo, na raiva há tristeza e no amor, obsessão. Os usuários da espada da alma verbalizam suas emoções e treinam para tornar seus corações simples e claros. Aliás, as escamas na cabeça de Gola também são um exemplo disso. Ao se deparar com o olhar ignorante e ingênuo do garoto, Goku o aconselha a ser honesto sobre o que seu coração sente, o que ele quer se tornar e o que ele deseja. Com um olhar claro, porém um tanto superficial, ele responde que quer salvar a todos como um guerreiro. Um pé surge sob seu queixo e um chute tão rápido que é imperceptível o lança para o alto. O Berserker pergunta como e de que maneira ele pretende salvar a todos. Encontrando o garoto no ar, Goku ergue a perna novamente e o chuta contra o chão. O impacto faz a terra tremer e envia ondas de choque por toda a densa floresta. Alan consegue bloquear e mitigar parte do dano, mas é arremessado para o fundo da floresta. Não ter um método ou objetivo claro significa que ele atingiu o limite de seus ideais. Desejar um resultado sem um processo é como desejar a uma estrela cadente. Goku se afasta da criança, acreditando que Height o julgou mal. No fim, ele é fraco demais e não consegue nem mesmo alcançar suas próprias expectativas. Ao mesmo tempo, Jin e Rasa estavam por perto, ainda procurando atentamente pelo camarada que havia sido sequestrado. O Berserker literalmente sentiu o cheiro de quão perto eles estavam. Para aliviar a decepção em seu coração, matar Alan não seria suficiente. Além disso, ele eliminaria também seus amigos. A declaração o atingiu em cheio, ainda mais quando Goku descreveu as pessoas que mataria para se sentir melhor. Com isso, o olhar do garoto mudou. Seus olhos estavam opacos e escuros, mas muito mais profundos do que antes. Levantando-se, ele caminhou até sua espada e a pegou. Jean e Rasa corriam na direção de um som alto que ouviram. Eles se moviam rapidamente pela floresta, mas foram surpreendidos pela cena inesperada que encontraram. Diante deles estava Lupin, sentado ao lado de bestas demoníacas amarradas e amordaçadas. O homem desagradável os cumprimentou com um sorriso, mas seu conhecido não tinha a intenção de retribuí-lo e só conseguia questionar a situação desumana que presenciavam. O Goku se virou para Alan, que havia perdido todo o seu calor e permanecia ali, parecendo completamente sozinho. A ideia de uma lâmina de pureza era risível agora. Ali, dentro dele, residia o mal. A energia que percorria seu corpo era irreconhecível. Era fria, vazia e solitária. O som de marretas ecoou por toda a tarde, e o dia terminou um passo mais perto da conclusão dos reparos na vila. Graças à ajuda de todos, eles terminarão mais rápido do que o esperado. Dito isso, as feridas internas daquele dia trágico ainda estavam cicatrizando. Se não fizessem nada, as coisas não voltariam ao normal mesmo depois da reconstrução. Ainda assim, é melhor sonhar e tentar do que se afundar no desespero. Em outras palavras, ter esperança. O ancião ainda se lembrava do dia seguinte, quando incontáveis gritos por socorro médico ecoavam pelas ruas. As pessoas imploravam por ajuda e priorizavam os feridos em detrimento dos mortos, fazendo o possível para remover os escombros. O velho empurrou os destroços mais pesados e chamou por Alan. Ele viu o menino sob os prédios desabados e chamou um médico. A criança chamou o ancião. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele declarou seu desejo de se tornar um guerreiro e salvar todos que pudesse. Naquela época, parecia a expressão de uma esperança desesperada. A lembrança faz o velho se perguntar se está bem. Ao mesmo tempo, um ser oculto no fundo de Alan despertou. Ele avançou e atacou Goku, que conseguiu erguer os braços e se defender. No entanto, o golpe o arremessou para trás, algo impensável antes. Antes que o guerreiro pudesse entender o que estava acontecendo, o garoto já o perseguia com o braço recolhido. Foi rápido, mas Alan observou calmamente e esperou seu movimento. O garoto desferiu uma saraivada de golpes que parecia não ter fim. Goku absorveu todos com os braços, se perguntando de onde vinha tanto poder. Não era apenas corrupção, e tinha um peso diferente. Outro golpe quase rompeu sua guarda, mas o lutador experiente recuperou o equilíbrio no chão, mal conseguindo se impedir de ser empurrado para trás. Ele ainda não havia sofrido nenhum dano grave. Os ataques do garoto eram
fortes, mas haviam mudado completamente em relação a antes, e era como se ele estivesse enfrentando um inimigo totalmente diferente. Havia algo diferente em seus olhos. Naquela época, Alan e seus amigos brincavam pela cidade, chegando a criar juntos uma pequena e charmosa coroa de folhas. Eles pretendiam dá-la de presente para Bon, então o garoto se ofereceu para ajudar. Ele sempre trabalhava tanto, então eles esperavam aliviar o fardo com um pequeno presente. Nesse instante, Jaina apareceu com uma bandeja de pães, acompanhada de um largo sorriso. As crianças correram para a comida, mas notaram marcas de mordida por todo o pão. A padeira havia causado isso e disse para eles não comerem se fossem tão exigentes. Eles também chamaram Kenny, que estava olhando com saudade para o penhasco, sozinho. Convidado para pegar pão, ele correu para se juntar aos amigos. Mal sabiam eles que uma tragédia se aproximava a cada segundo. Um grupo de demônios estava a caminho da cidade. Ao se lembrar dessa memória, Alan cravou sua lâmina no estômago do inimigo, lançando-o para o fundo do chão. Um buraco com o formato de Goku apareceu. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra me deixar muito felizinho, hein? Apareceu na terra dura, e o Berserker começou a rir incontrolavelmente. Apesar de estar enterrado profundamente, ele finalmente entendeu que não se tratava de corrupção ou algo tão complexo. O garoto maligno à sua frente era provavelmente seu verdadeiro eu, não a versão inocente que eles conheciam. Com toda a imundície do mundo se misturando, nasceu o puro desespero. Era como se o Rei Demônio tivesse renascido, e Goku não pôde evitar se apaixonar pelo olhar sem vida de Alan. Naquele dia trágico, a cidade ardeu e os cadáveres de homens, mulheres e crianças jaziam pelas ruas. Enquanto as chamas rugiam, uma voz desesperada implorava por misericórdia e repetidamente pedia ao demônio que não fizesse aquilo. Um menino se agarrou aos seus pés, suplicando que não comesse seus irmãos. No entanto, a criatura maligna continuou sua refeição e logo se voltou para um menino desesperado com a boca escancarada. A criança foi devorada viva e Alan ficou preso nos escombros, forçado a assistir enquanto seus amigos eram consumidos. O demônio reclamava de seu apetite ter sido arruinado e dizia que precisava matar todos ao redor só para se sentir melhor. Aquela foi a primeira vez que os olhos de Alan perderam a cor. O garoto bondoso se viu em seu próprio subconsciente. Parecia uma lembrança, mas uma silhueta idêntica à sua lhe disse para não se preocupar e deixar tudo em suas mãos. Aquele ser era o seu mal, despertado das profundezas do seu coração, e agora empunhava a lâmina da alma. Indar estava meio vivo, mal conseguindo se apoiar em uma árvore. Ele havia chegado ao seu limite, mas Moon iria enviá-lo para longe sem dor. Nesse instante, Hammer apareceu para salvar sua companheira. Ela conseguiu se esquivar, mas ficou chocada ao perceber que não havia sentido a presença do homem enorme. Para piorar a situação, ele desapareceu novamente. Uma pequena espada flutuou atrás dela, seguida pelo aparecimento de um punho gigantesco. Ao se virar, ela ergue a espada para se defender, mas a força do soco a arremessa para longe. As vinhas vermelhas de antes brotam da terra para ampará-la. Com isso, ela percebe que o oponente é o portador da espada tímida. Hammer reclama, da mesma forma que todos no exame são usuários de espadas da alma. Apesar de ser ele mesmo, o grandalhão desaba no chão, perdendo toda a esperança de se tornar um guerreiro. Felizmente, ainda sabe como lidar com ele e elogia seu aliado. Moon diz que os novatos estão atrapalhando o progresso da missão. Suas palavras são ouvidas pelo inimigo, mas não importa, pois era hora de ela ficar séria. As vinhas escurecem e crescem, prontas para desenterrar memórias ainda piores de seus alvos. Enquanto isso, Haza ainda encarava Lupin em total descrença. Depois de observá-lo por um tempo, o candidato revela que era um método que só ele havia usado para passar facilmente pela segunda fase. Os outros dois estão confusos, então ele explica que tem muita informação sobre a floresta devido ao trabalho de seu pai. Demônios e bestas demoníacas se referem a espécies não humanas que prejudicam os humanos. Seu pai trabalha no comércio de escravos. A floresta costumava abrigar outras espécies, mas elas tiveram que viver escondidas com o surgimento dos demônios. Devido à escassez de recursos, o traficante de escravos também passou por dificuldades. Como ele já havia falado bastante, Lupin os encoraja a procurar outras espécies inteligentes. Os olhos de Haza se encheram de horror quando o homem desembainhou sua espada. Ele a brandiu, mirando direto na cabeça do demônio capturado, que implorava por ajuda, imóvel. Jean intervém e bloqueia a lâmina bem a tempo de salvá-los. Sem entender, ele pergunta se ela está tentando roubar seu gado
para passar no exame, ela não consegue argumentar, entendendo que não há como convencê-lo. Enquanto isso, Alan ainda estava travando uma batalha intensa com Goku, que agora revidava, brandindo sua espada contra o garoto. No momento em que é arremessado para longe, o garoto contra-ataca implacavelmente. Suas lâminas espirituais colidem, e seu poder é suficiente para empurrar o Berserker para trás a certa distância. Conforme os golpes e defesas se intensificam, fica claro que o corpo do garoto de 10 anos ainda é frágil. Dito isso, conseguir tanto apenas com o poder da lâmina é impressionante. Ardendo em paixão, Goku gargalha de alegria ao ver suas expectativas em relação ao legado de Hait serem atendidas. Enquanto continuam a luta, uma figura observa de cima. Um companheiro pergunta o que está acontecendo e é informado de que a terceira espada está apenas verificando um candidato. Felizmente, não é uma variável no plano. Não importa o quão excepcional seja o potencial, o garoto ainda é fraco demais para afetar a missão. O demônio é zombado por ser derrotado pelo garoto que ele chama de fraco. De qualquer forma, a busca pelo candidato estava indo bem graças ao poder do chefe. Com isso, não havia muito mais a fazer para alcançar o objetivo da tribo demoníaca. O demônio do clã Chifre de Chama ardia em determinação. Enquanto isso, Razô libertava uma criança do mesmo clã. Hammer tremia e gritava, perdendo gradualmente a sanidade à medida que era subjugado pela habilidade de Muna. Era diferente de antes, e a dor não era mais uma lembrança. Ela pediu um dedo, e Indar sentiu uma dor aguda nas mãos. Ele também gritou de agonia, e pôde ver claramente sua inimiga, horrivelmente amarrada a uma cadeira. Os espinhos negros nas vinhas faziam seus inimigos sentirem seu próprio trauma. Se resistissem bem, a dor eventualmente se tornaria suportável. Tremendo com a tortura, Indar exigiu saber quem os estava atacando durante o exame. No entanto, tudo o que ela disse foi que estavam fazendo tudo pela missão. Cerca de 1 hora após o início do segundo exame, as figuras encapuzadas se encontraram com Muna, que imediatamente perguntou onde estava seu comandante, e Sapur. Eles também não sabiam, e receberam apenas informações limitadas. Nesse instante, um ser estranho entrou em seu meio. Movia-se sem cabeça, e tinha uma corrente em volta do pescoço. Os três congelaram em perplexidade. A garota foi a primeira a perceber que a aura definitivamente pertencia ao chefe deles. Observando mais atentamente, confirmaram e viram a carta pendurada na corrente. Assim que pegaram o envelope, a criatura desmoronou e se desfez diante de seus olhos. Uma maneira eficaz de destruir as evidências. Os olhos de Muna estavam fixos na besta demoníaca, e enquanto os outros confirmavam suas ordens, ela se ajoelhou solenemente ao lado dela. Estava grávida, e provavelmente de propósito. Para eles, isso servia como um aviso caso falhassem. O fracasso selaria a morte de sua família, além da sua própria. Com essa missão em mente, ela se esforçou ao máximo para derrotar os candidatos. Mas Indar não era do tipo que aceitava a derrota passivamente. Ele desferiu uma saraivada de golpes para contra-atacar e repelir seus ataques. Apesar de quase desmaiar sob os espinhos negros, ele ainda tinha muito poder. Buscando uma explicação, ela viu uma marca de coração em sua mão. Correntes surgiram de seu braço, envolvendo-o e chegando até sua lança. Usando-a como um dardo de corda, ele disparou a lâmina contra o inimigo. Ele erra o golpe, mas a força é suficiente para perfurar o tronco de uma árvore. Em vez de recuperar a ponta pesada, ele agarra as correntes com força e balança, forçando a árvore a tombar e atingir o inimigo. Indar usa toda a força que lhe resta, mas a mão de Muna agarra uma pessoa pela gola. Bloqueando a árvore com seus cipós, ela segura Kuber, que é o responsável por restaurar suas forças. As coisas estavam piorando cada vez mais. Sua lâmina da afeição marca uma pessoa e aumenta sua força mental e física. Ela só conseguiu deixar uma marca tênue, então ele aprimorou sua força mental para escapar dos espinhos. Não foi o ideal, mas as coisas estavam indo conforme o planejado. Muna o ameaça com a vida de seu aliado, mas havia mais no poder de sua lâmina, especialmente com conexões genuínas. Eles podem compartilhar forças, pensamentos íntimos e até mesmo localização. Com um estalar de dedos, Indar desaparece de onde estava e se teletransporta para a frente do inimigo num piscar de olhos. Ela fica chocada com a habilidade inesperada e, embora consiga bloquear, Kuber é libertado com sucesso pelo ataque surpresa. Tal afeto distorcido estava se tornando frustrante, mas esse não era o fim de seus problemas, pois Hammer apareceu para desferir um ataque próprio. Ele finalmente se recuperou da terrível experiência. Todos estavam seguros e trabalhando juntos, então Indar lançou várias correntes com lâminas contra o inimigo. Girando sua grande foice, ela consegue desviar o golpe simples para longe de seu corpo e para as árvores. No entanto, ele usa as correntes tensas para se impulsionar para a frente. Novamente, ele fechou a distância num piscar de olhos e apontou sua lança para o corpo dela. Muna se esquiva e parece uma tentativa falha, mas na verdade foi uma transferência para outro conjunto de correntes. Indar repete o ataque e se lança contra ela. Ela tenta se esquivar novamente, mas Hammer estava preparado e interceptou sua rota de
fuga. As pessoas, que ela chama de peixes pequenos, a cercaram. Nesse instante, outro jogador entra na luta. O poder da lâmina da depressão é invocado, e os dois afundam em um pântano profundo. Jabu se aproxima de Muna e se oferece para ajudar. Apesar de todo o esforço, os dois candidatos não conseguem sair do pântano. Quanto mais denso e profundo ele fica, mais deprimido o portador se sente. Afinal, a depressão tem suas consequências. Cooper grita por seus companheiros enquanto afundam completamente. Ela tenta chamá-los para perto de si, mas as vinhas vermelhas a envolvem rapidamente, fazendo-a chorar imediatamente com memórias dolorosas. Muna se envergonha de ter precisado de ajuda, mas eles não podem morrer ali ainda. Afinal, a missão deles era muito mais profunda do que seus candidatos. Enquanto isso, Goku está sentado diante de uma pilha de escombros. Ele deduz que a condição de ativação do poder do garoto está relacionada a um trauma passado. Uma palavra ou ação provavelmente o desencadeou durante a luta, despertando seu verdadeiro coração. Alan emerge dos escombros, ainda pronto para lutar com seus olhos sem vida. Para a surpresa de todos, o Berserker se desculpou por ter falado tanto e se preparou para encerrar a batalha. A mente de Alan estava completamente confusa e ele tremia com todas as emoções que sentia. Preso em seu próprio subconsciente, o garoto deixou cair lágrimas de dor. Para evitar um colapso, ele reprimiu suas emoções e memórias, criando assim um eu alternativo dentro de si. Ele testemunhou o assassinato de seus amigos e familiares, mas apenas a admiração pelos guerreiros lhe restava. Apesar de ser o único sobrevivente, ele dormia profundamente e vivia sem saber de nada. Dessa forma, ele criou um repositório de sua responsabilidade e culpa. A compreensão começou a surgir lentamente, mas embora fosse bom conversar mais sobre isso, eles não tinham mais tempo, pois uma ameaça ainda maior se aproximava. Se ele fugisse e caísse novamente, perderia seus amigos mais uma vez. O homem à sua frente os tomaria de suas mãos. O desespero o dominou. Os dois continuaram a luta, mas a mente de Alan ainda era controlada pelo ser dentro dele. Enquanto a floresta lentamente perdia sua forma, ele fazia o possível para revidar e acompanhar as 10 espadas do rei. Sua agilidade era muito superior ao que ele normalmente conseguia, mas a diferença em força e experiência de batalha era evidente. Goku cortou as árvores ao meio e lançou os troncos contra o garoto, golpeando-os como projéteis balísticos. Imperturbável, Alan cravou sua arma no chão, criando um escudo de terra. Os troncos foram impedidos de atravessá-lo, mas seria preciso mais do que uma laje de pedra para deter os ataques do Berserker. Um golpe de suas espadas duplas cortou o escudo, e embora ele tenha desferido outro golpe, olhou confuso para o alvo, que não estava em lugar nenhum. Do ponto onde ele estava, havia um buraco profundo. Compreendendo imediatamente, os olhos de Goku se voltaram para o espaço abaixo dele. O chão rachou e se abriu, mas ele já sorria divertido antes mesmo do garoto se revelar. Suas armas estavam em punho, e outro choque enviou ondas de choque ainda maiores pela floresta. Da mesma forma, os dois lutadores foram arremessados para trás. Alan caiu, mas fez o possível para se levantar imediatamente. Se ele fosse mais forte, todos teriam ficado felizes. Goku caminhava em sua direção, segurando suas lâminas com firmeza. Ele desferiu um poderoso golpe contra o oponente. O garoto se defendeu com sua própria arma e, mantendo-se firme, lembrou-se dos sorrisos de seu amigo perdido. Com isso em mente, ele desviou o golpe para o lado. Outra lembrança surgiu, agora com Jaina e seu divertido amor por pão. No entanto, Goku já estava dando continuidade ao seu ataque e não lhe dava tempo para respirar. Um chute certeiro atingiu seu estômago. Kane uma vez lhe contou sobre aprender a pescar e até mesmo experimentar um pouco da bebida alcoólica de seu pai. Alan avançou com um grito alto, impulsionado pelas lembranças daqueles que ele não conseguiu proteger. Finalmente, Bon apareceu com a coroa que as crianças fizeram de presente e riu enquanto a experimentava. No entanto, ela subiu direto à sua cabeça. Virando-se, ele vê o garoto sem cabeça, uma dolorosa lembrança de sua trágica morte. A luz nos olhos de Alan desaparece e ele se lembra do garoto lhe agradecendo uma última vez. Com um grito poderoso, ele volta à realidade e chora enquanto brande sua espada contra Goku. No entanto, o que ele encontra é o punho dominante do Berserker. Um golpe poderoso arremessa seu pequeno corpo contra o chão. Apesar disso, ele treme e se ajoelha, mas outro golpe o derruba antes mesmo que ele consiga se levantar. Ele tenta novamente, e isso leva ao mesmo resultado doloroso e desesperador, e isso se repete algumas vezes. Alan se recusa terminantemente a parar de se levantar, e fica claro que ele precisa proteger. Mais tarde, Goku o deixa derrotado no chão. Para realizar seus desejos, ele precisa se entregar e fazer o que puder para se tornar forte. O Berserker sorri satisfeito, esperando desfrutar de seu crescimento tanto quanto apreciou o duelo deles hoje. Com a conclusão da batalha, ele declara Alan um guerreiro da lâmina da alma. 10 anos atrás, logo após a morte do Rei Demônio, as linhas de frente da guerra estavam repletas de cadáveres. Soldados choravam por seus camaradas caídos, mas Goku estava simplesmente
simplesmente insatisfeito e buscava mais inimigos. Ele era a 15ª espada na época. Um soldado o repreende por ser tão desrespeitoso com seus camaradas e pede que ele recupere o juízo, se também é um guerreiro. Nesse instante, uma voz o chama. Era Dante, a primeira espada do rei e comandante da Ordem Noturna. Ele tem uma pergunta, já que o homem não gostava das palavras e ações do Berserker. Se eles estivessem em sã consciência, teriam sido capazes de empilhar montanhas de seus inimigos mortos. Em seu mundo, eles não têm o luxo de se apegar à retidão da luta. Como guerreiros que entregaram seus corações às suas espadas da alma, eles mal conseguem suportar. O velho compreende seus sentimentos, mas o adverte para que tome cuidado com as palavras. Goku reitera seu desejo de lutar e, ao notar um sobrevivente familiar, pergunta se ele quer um duelo. Era Hate, a 11ª espada do rei na época. Ele não gosta do Berserker, mas lutar contra ele é o oposto de ódio e o corromperia. Sua espada da alma possui restrições terrivelmente severas, o que honestamente desperta sua curiosidade. Já que ele quer tanto lutar, a 11ª espada o encoraja a continuar vivendo como vive, pois isso poderia um dia fazer brotar as sementes de seu ódio por ele. Goku sorri, mas sabia, mesmo naquele momento, que a magnitude do ódio por Hate era imensurável. Se lutassem naquele momento, ele provavelmente perderia a cabeça sem chance. A sensação de derrota, raiva, tristeza e êxtase. Com tais objetivos e experiências em mente, o Berserker tem certeza de que Alan se tornará como o homem que o salvou um dia. Em seu subconsciente, seu eu alternativo concorda, infelizmente, com Goku. Se ele não ficar mais forte, não conseguirá salvar seus amigos da morte. Agora, eles precisam de força para proteger a todos, então precisam se fortalecer a qualquer custo. O garoto sente-se sendo erguido do chão. Diante dele estavam Jinny, Razo, Lupin e os demônios cativos. Em pânico ao ver o chefe do exame, o filho do Sliver justifica imediatamente o uso de crianças demônios. Enquanto isso, os olhos de Jinny estavam fixos no corpo mole e espancado de Alan. Goku joga o garoto para o alto, ordenando que o curem e acrescentando que ele passou no teste. Enquanto Razo segura o peso morto, a voz grave e retumbante da garota chama o Berserker. Sua expressão demonstrava uma fúria como nunca antes vista, e seu cheiro inconfundivelmente pertencia à linhagem de Dante Graffon. Sem querer perdoá-lo, Jinny ergue sua espada. Ele faz o mesmo, pois não é de fugir de um desafio. Nesse instante, a espada covarde de Razo se enche de poder. Usando a consciência de um covarde, uma luz brilhante brilhou, cegando a todos momentaneamente. Quando Goku recuperou a visão, sorriu ao ver que eles haviam desaparecido sem deixar rastros. Lupin foi atrás deles, mas o Berserker não se deu ao trabalho de fazer o mesmo. Afinal, ainda havia muito o que aproveitar. O grupo do covarde reapareceu no meio da floresta. Usar sua habilidade o tornou invisível, assim como seus aliados, mas drenou completamente sua energia. Jenny, porém, estava furiosa. Ela questionou por que ele fugira do homem que quase matou Alan. Ele perguntou categoricamente se conseguiria derrotar o Berserker. Melhor ainda, será que ela tinha certeza de que conseguiria vencer Lupin? Ser consumida pelas emoções era imprudência, não coragem. Sua raiva era completamente compreensível, mas não havia tempo para isso, pois ela precisava desembainhar sua espada e salvar o amigo moribundo. Luzes rosas brilharam enquanto ela usava seu poder, curando Alan. Ela se desculpou em lágrimas por não ter conseguido protegê-lo, apesar de ter prometido. Enquanto isso, Razo estava preocupado com o segundo exame, já que eles ainda não tinham conseguido suas pulseiras de lábios verdes. Nesse instante, as crianças demônios que os observavam notaram algo. O garoto do chifre de fogo puxou seu braço, como se quisesse dizer algo. Ele apontou para um demônio maior de seu clã, que estava levantando o chão sob as árvores. O velho demônio fez um gesto para que o seguissem até uma caverna, e eles não puderam deixar de ficar céticos a princípio. Enquanto isso, uma voz anunciou a conclusão da missão através do uso de uma concha para comunicação. Com isso, eles puderam seguir para o local-alvo, e Kuro até conseguiu uma pulseira verde para o exame. Ele chutou o enorme monstro centopeia, observando o quanto aquilo representava de comida. Uma presença imponente apareceu, comentando que acabara de derrotar o demônio mais forte da área. O candidato empalideceu ao ver quem era. Goku disse que o estava observando desde o início. No exame, ele era quem exalava o cheiro mais perigoso, e ele estava ali para ver com os próprios olhos se tinha as qualificações de um guerreiro ou não. O garoto sorri, pois queria evitar ao máximo a terceira espada do rei. O grupo de Gen segue para a caverna demoníaca escondida, e Goku se prepara para mais uma batalha, apenas 20 horas antes do fim do segundo exame. Enquanto isso, o demônio encapuzado segura uma concha, confuso com o súbito desaparecimento de seu chefe. No túnel escuro abaixo da terra, os humanos se perguntam por que as bestas demoníacas os estão ajudando. O demônio adulto com chifres diz que está apenas retribuindo o favor, já que eles salvaram os jovens. Em lágrimas, Leon se desculpa por ser teimoso e promete não sair sozinho. Ele só fez isso porque queria alimentar as crianças
crianças com frutos da árvore. No entanto, as intenções não importam se não se pode assumir a responsabilidade por elas. O incidente, portanto, se torna uma importante lição para o futuro. Avançando ainda mais fundo, Jean se surpreende ao ver estruturas e corpos d'água. Nenhum deles esperava que uma civilização demoníaca estivesse escondida no subsolo. O nome é Alber, a vila subterrânea na floresta. É um assentamento muito pequeno, com apenas 5 moradores. Alan é colocado na cama. A maioria de seus ferimentos está curada, mas a lembrança do ataque de Goku permanecerá. Para o bem dele, a melhor opção seria desistir do exame de guerreiro. A Azul tremia de frustração, mas concordava com os sentimentos dela. Enquanto começavam a conversar sobre o propósito covarde de fazer o exame, o velho demônio entrou. Graças a ele, Jen pôde tratar o garoto com tranquilidade. O humano ficou em silêncio por um tempo, hesitante, mas querendo falar. Eles estavam recebendo ajuda, então era um pouco estranho perguntar, mas ele então questionou se o velho demônio era o mesmo que atacou a capital durante a primeira fase. A voz era diferente, então era improvável, mas seus chifres eram idênticos, então eles poderiam estar relacionados de alguma forma. A expressão confusa do velho demônio mostrou que ele realmente não tinha ideia sobre isso. Ele perguntou ao covarde se ele era um discriminador e disse que seu clã estava espalhado por várias regiões. Embora entendesse a suspeita, ele não tinha informações sobre o assunto. Dito isso, o perpetrador poderia ser um dos muitos que deixaram sua vila. É surpreendente saber que tal atividade estava acontecendo, mas isso se deve principalmente à guerra entre humanos e demônios. Durante esse tempo, Kuro estava sobre uma cratera profunda, pendurado na perna de um pássaro enorme. Abaixo dele estava Goku, que de alguma forma havia caído no fundo. Com força e agilidade descomunais, ele saltou pelas paredes e finalmente se lançou para fora da cratera. Ele partiu direto para o garoto, que bloqueou seu golpe com a própria espada. O Berserker decidiu derrubá-lo e cortou o pássaro em pedaços antes de chutar o corpo de seu alvo. Ele supostamente caiu, mas o habilidoso garoto usou sua espada para invocar demônios bomba-morcego, que se moviam em grupos e priorizavam a segurança de sua rainha. Como o grupo estava em perigo, eles detonaram o saco em seus corpos para eliminar as ameaças próximas. Kuro conseguiu ganhar alguma distância e invocou uma criatura semelhante a uma ovelha que amorteceu completamente sua queda. Ele não pôde deixar de se assustar com seu oponente monstruoso. Contudo, sua batalha estava longe de terminar, pois Goku acabara de pousar no chão, sorrindo e dizendo que o calor da explosão era agradável. O Berserker finalmente conclui que o garoto é um demônio, apesar de sua aparência humana. Suas habilidades ainda são incertas, mas as criaturas que ele invocou vivem nas profundezas do território demoníaco e jamais seriam vistas por um humano comum. Questionado se ele é parente daquele que atacou a praça, Kuro pergunta se ele estaria disposto a ouvir uma proposta. Se conseguir derrotar Goku ou escapar, terá que fingir que nunca o viu. Infelizmente, Siva não ficará satisfeito se ele o deixar escapar tão facilmente. O jovem insiste e pergunta se ele tem medo de perder. A declaração surpreendente deixa Goku atônito por um momento, mas ele então aceita a provocação com um sorriso. Suas espadas se chocam mais uma vez, e a história do demônio continua. As aldeias do território demoníaco formaram alianças sob o comando do rei demônio e declararam guerra. O rei está morto e um cessar-fogo foi estabelecido, mas a aldeia se opôs à guerra e manteve a neutralidade. Ficou claro que a neutralidade sem poder não pode existir. A floresta servia como uma fortaleza estratégica para ambos os lados, então a luta nunca cessou. Apenas alguns sobreviventes escaparam dos combates e cavaram um buraco para se estabelecerem. No entanto, os humanos os caçavam para explorá-los, enquanto seus parentes os tratavam como traidores. A humanidade acabou libertando feras ferozes na floresta, tornando a terra inabitável. Para sobreviver, eles tentaram evitar as feras e os caçadores de escravos para encontrar outras terras. Os saudáveis partiram em busca de terras férteis, e um dia voltariam para buscar o avô e as crianças. Assim, eles esperaram, mas ninguém jamais retornou. O silêncio pairava no ar com o trágico final da história. Jane pergunta se ele os odeia por serem humanos. Seria mentira se ele dissesse que não, mas rejeitar os salvadores das crianças o tornaria igual às pessoas que ele despreza. Algum tempo antes da segunda fase, Jane perguntou a Alan se ele ficaria bem. Afinal, o motivo pelo qual ele queria se tornar um guerreiro era devido às más lembranças do ataque dos demônios à sua aldeia. Ele diz que é diferente das bestas que atormentaram seus amigos. Sendo assim, não há razão para odiar a todos, e ele até tem um amigo demônio. Ele era tão puro e livre de preconceitos, exatamente como uma criança deveria ser. No entanto, se ele algum dia encontrar aquele que matou sua família, e mesmo que não seja exatamente aquele demônio, o que aconteceria se ele encontrasse alguém que odeia tanto quanto? Jenny pensa no menino na cama, se recuperando após quase morrer na luta. O primeiro dia do segundo exame estava prestes a terminar, e pás pesadas cavavam fundo para encontrar uma entrada secreta. Lupin e seus companheiros estavam diante de um buraco que levava à aldeia subterrânea.
Terrânia. Ainda enfurecido, ele sai para verificar se seus pertences roubados estão a salvo. Um ano atrás, uma pequena vila nos arredores do país foi devastada por demônios. O chefe mais velho entrou em uma tenda médica, onde Alan estava sendo mantido. O menino estava agachado em um canto. Tremendo, ele ergueu um pedaço de madeira como se tentasse se defender. Ele estava naquele estado desde que foi resgatado e se recusava a receber tratamento devido ao trauma. Compreendendo a situação, o velho se oferece para contê-lo. Gritos abafados ecoaram pelas tendas enquanto o menino se debatia e lutava contra os médicos que tentavam tratá-lo. O velho empurrou o paciente para baixo. Apesar dos dentes do menino cravarem em sua mão, ele lhe diz para não se culpar pelo que aconteceu. Em vez disso, ele precisa suportar e se recuperar para sobreviver. Só então poderá salvar as pessoas que ama. Com isso, Alan caminhou pelas ruas, junto com outros homens feridos. Em meio a tudo aquilo, ele olha para cima e vê uma montanha de demônios empilhados uns sobre os outros. Eliminando completamente todos os demônios da vila, Hyde decide voltar para a capital. O ataque não tinha um motivo claro e provavelmente foi realizado por forças dispersas do Rei Demônio Caído. Alan observou o guerreiro se afastar com suas tropas. Ao vê-lo, o chefe da vila ficou preocupado, mas o garotinho apenas perguntou como poderia obter a lâmina da alma. Agora, o aspirante a guerreiro ainda estava inconsciente na cama. Jenny fechou delicadamente a porta do quarto e soltou um profundo suspiro de preocupação. Já que ele está se recuperando bem, Hazu sugere que ela também descanse, pois foi ela quem cuidou dele durante todo esse tempo. O velho demônio chamou Leon e disse que ele e o humano ficariam de guarda na entrada. Obedientemente, prometendo cuidar de seus amigos, o jovem acenou e se despediu deles. Mais tarde, ele garantiu às outras crianças que não havia nada com que se preocupar, o que lhe rendeu elogios de Jenny. Ele fica empolgado e se pergunta se é confiável o suficiente para voltar à floresta. Ela o lembra do aviso de seu avô e de sua promessa de não ser teimoso. Como todos os pais deles foram embora, ele argumenta que eles também terão que ir, eventualmente. Para encontrar terras seguras para se alimentar, eles precisam crescer e ficar fortes o mais rápido possível. A determinação de Leon de alguma forma a contagia. Enquanto isso, Hazu estava preocupado em deixar as crianças sozinhas, especialmente com a teimosia delas. O velho demônio vai à floresta para garantir comida todas as vezes, mas os recursos têm estado escassos ultimamente. Ao ver seu prato raso, o garoto confiável engoliu a saliva para se controlar. Por algum motivo, ele de repente recusa a refeição, dizendo que está muito cheio para comer. Seu avô observa enquanto o jovem dá a comida aos amigos. Forçado a amadurecer cedo demais, ele escapava para procurar frutas para compartilhar. Ele foi ensinado a perceber o ambiente antes de se sentir satisfeito, uma vida pecaminosa de fato. A conversa deles é interrompida por gritos altos vindos de dentro. Virando-se para a vila subterrânea, eles se preocupam com o que pode ter acontecido. O ancião tem uma ideia, pois sabe o que havia naquela direção. Kuro estava cavalgando suas criaturas invocadas pela floresta. Seu inimigo o perseguiu a noite toda como um verdadeiro monstro. Enquanto isso, Goku estava impressionado com a habilidade de Kuro em se esquivar dos ataques. Ele ainda não conseguia entender o segredo do garoto, que continuava invocando estranhas bestas demoníacas. Avançando rapidamente, Kuro reclamava da dificuldade de seus exames pessoais. O chefe argumentava que aqueles que não passavam em seu teste não chegariam a lugar nenhum de qualquer forma. Com seu método, ele eliminava os perdedores medíocres e salvava os fortes. Com um sorriso zombeteiro, o garoto o chamou de ridículo, pois a expressão no rosto do Berserker estava longe de ser boa. Ele apenas fez o que sentiu e permitiu que uma justificativa aceitável pelo rei surgisse. A terceira espada riu ao ser pega. Kuro invocou sua espada da alma e a apontou para o inimigo, ordenando que o demônio centopeia avançasse. Goku prontamente o enfrentou e mergulhou com olhos muito mais sinistros do que os de um demônio. Desferindo um golpe, ele cortou a besta ao meio. Isso exigiu pouco ou nenhum esforço para alguém de seu calibre, mas um líquido rosa começou a jorrar repentinamente. O líquido jorrava do corpo da centopeia e impregnava toda a área com seu cheiro. O examinador-chefe desembainhou suas lâminas e reconheceu a tática, que o impedia de rastrear completamente seu alvo. Kuro correu para o meio da floresta, tentando se esconder antes que o cheiro da criatura desaparecesse. Nesse instante, ele viu um buraco brilhante que levava a um espaço sob uma árvore. Ficou perplexo, sem esperar encontrar a entrada de uma caverna. Na vila subterrânea, lâminas se chocaram enquanto Gen defendia as crianças demônios da invasão de Lupin. Leon não conseguia acreditar, sabendo que a entrada dos fundos havia sido selada há muito tempo. A garota questionou como eles as encontraram, e todos ficaram chocados quando o escravizador revelou que a vila era como um criadouro para eles. Ele sabia da vila desde o início e a usava para permitir que jovens demônios crescessem e se tornassem espécimes robustos. Contanto que não atacassem diretamente, jamais saberiam que estavam presos o tempo todo. Leon começou a lacrimejar ao perceber
saber a verdade. Todos os demônios que foram para a floresta se tornaram produtos da companhia escravista. Eles são frequentemente usados como cobaias em experimentos ou transformados em escravos para trabalho forçado. O jovem se lembra de seus pais pobres. Enquanto isso, Jean estava absolutamente furioso e enojado com as ações deles. Lupin finge ignorar o motivo de atrair ressentimento. Assim, ele acaba inevitavelmente comprando amigos com dinheiro, incluindo seus guardas, um taco e uma pizza. Eles receberão 5 milhões por alvo extra e já acumularam 10. Com isso, eles aceitam mais um pedido.